Os craques, o jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Cá estamos para o nosso Concentração. Um grande abraço, boa noite a todos. Agora é Band Campinas. E a coisa aqui muito longa, hein? Muito longa. 20 horas tem Guarani e Novo Horizontino do Brinco de Ouro. Só 22h15, Ituano e Ponte, hein? Ituano e Ponte, 22h15. 20 horas quem narra é o amigo Batista, Guarani Novo Horizontino. Terminando uma rápida pincelada, vamos para Itu. Júlio Nascimento narra e comanda Ituano e Ponte, hein? A coisa aqui é louca. Cara, vamos sair daqui, vamos até desligar tudo, uma 1h30, hein? 1h30 da manhã, vamos sair daqui, não vai ser fácil, hein? Hoje a coisa é longa, hoje vai ter cãibra. Vai ter cãibra hoje, hein? Um abraço à nossa técnica, Sérgio Ricardo, Gilberto Sufi, Joelso Cardoso, Alexandre Almeida, Gil Kleber. De imediato, já Gleger vai falar, Tigrão conosco também, nessa jornada Guarani Novo Horizontino. De imediato, informações da Ponte, hein? Atenção, Antônio Lupe e a macaca para pegar o Ituano, hein, Lupe? Um abraço! Oi, Edu, boa noite, grande abraço para você e para todo mundo que acompanha o Concentração aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo mais tarde, na verdade, bem mais tarde, às 10h15 da noite, para encarar o Ituano no estádio Novelli Júnior em Itu. A macaca vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Paulista, jogando em casa contra a equipe da Inter de Limeira e na última rodada perdeu para o Mirassol pelo placar de 2-1. Ano passado, a Ponte perdeu para o Ituano jogando em Itu antes do coronavírus invadir o mundo. E naquela ocasião a macaca perdeu por 1-0 e o técnico Gilson Kleina foi demitido. Mas isso não deve acontecer hoje em caso de derrota, porque o técnico Fábio Moreno está respaldado pela diretoria, apesar das críticas que vem sofrendo pelo torcedor da macaca. Inclusive, na última sexta-feira, quando o elenco se reapresentou para iniciar os trabalhos para o jogo contra o Ituano, o presidente Sebastião Arcanjo marcou presença na atividade, conversou com os atletas, fez uma cobrança, mas também demonstrou o total respaldo da diretoria, principalmente do Sebastião Arcanjo, em relação ao trabalho do técnico Fábio Moreno. Não de forma pública, mas sim pelo que a gente acabou apurando de toda essa conversa na sexta-feira, depois da derrota para o Mirassol. O técnico Fábio Moreno hoje não poderá contar com um dos seus principais jogadores. O atacante Moisés teve que viajar para Santa Catarina, resolver problemas burocráticos em relação à sua rescisão de contrato com o Concórdia. O Moisés vai ficar na Ponte Preta por mais 3 anos. A Ponte comprou o atleta do time catarinense por R$500 mil, 50% dos direitos econômicos, mas por toda essa questão burocrática, Moisés teve que viajar, mas na segunda-feira tudo deve ser regularizado para que o atacante fique à disposição para o clássico contra o Guarani na quarta-feira no estádio Moisés Lucarelli. Porém, a principal novidade no time da Ponte estará no banco de reservas. Renatinho deve ser relacionado para o jogo, ele que está na Ponte Preta fazendo apenas trabalhos físicos, até porque a última partida do Renatinho, um jogo profissional, aconteceu na China no dia 2 de dezembro do ano passado, então o Renatinho precisou aí readquirir a forma física e hoje fica à disposição. Deve jogar de 20 a 30 minutos na segunda etapa. Em relação ao time, ainda não temos informações a respeito da formação tática que o técnico Fábio Moreno vai adotar para a partida. Ele tem alguns problemas, principalmente com essa questão do desempenho dos jogadores nas 2 últimas rodadas, então não está descartada a possibilidade de trocas, principalmente no setor de ataque, onde muitos jogadores estão sendo criticados, como por exemplo Paulo Sérgio e até mesmo Pedrinho. E a dúvida também dos jogadores que estão pendurados e correm o risco de ficar fora do derby: o zagueiro Luizão e também o lateral esquerdo Yuri. Daqui a pouco a gente vai ter mais detalhes com a divulgação da escalação oficial da Ponte Preta
Papa Faye está liberado e hoje também deve ficar à disposição no banco de reservas. O Jean Carlos, lateral direito, e também o Renan Mota serão liberados na segunda-feira e só ficam à disposição para o derby. Já o João Veras e o Ednei ainda estão no período de transição. A Ponte então ainda não está confirmada para o jogo contra o Ituano, precisa dos 3 pontos para continuar a briga com a Ferroviária pela segunda colocação do Grupo B e também para chegar o mais rápido possível à pontuação necessária para escapar do rebaixamento, Edu. Grande, muito obrigado, Lupe. Zorzinho, um grande abraço a você, boa noite, prazer em tê-lo aqui. Só para complementar a Ponte, infelizmente a notícia triste é que o vice-presidente, o Hélio Cazu, pegou Covid. Está internado no centro médico, o presidente Tiãozinho já pegou. E Hélio Cazu, né, grande amigo, grande pontepretano, empresário, né, no ramo automobilístico, ele perdeu o irmão em janeiro, Zorzinho. Ele perdeu o irmão em janeiro, o Tadal. O Tadal, irmão do Cazu, morreu em janeiro de Covid. E agora o Hélio Cazu está com problema de Covid no centro médico. Que Deus o ilumine. É duro, hein, Zorzinho? Que fase, não? Primeiro, boa noite, um abraço para você, Edu. Um abraço. Um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. É lamentável, né? Essa pandemia realmente tem tirado o sossego de muitos familiares. A gente pede que Deus possa estar abençoando a vida do Cazu. Eu conheci o Cazu, já é uma pessoa maravilhosa. E que Deus abençoe e que traga o mais rápido de volta aqui para nós, curado e livre desse vírus maldito, né, Edu? É o que nós todos pedimos. E a Ponte para hoje? O Moisés viajou, problema de contrato, e no mais não tem escalação. Sua expectativa, o Ituano não tá bem. O treineiro lá não sai, rapaz. Como é o Alberto Bergantin. Vinícius Bergantin, Mas né? tá muito tempo lá. Talvez no futebol profissional hoje é o que tá mais tempo. O Renato saiu, né? O Renato, acho que era o... o Renato era o top, né? Era o top. E esse... Deve ser o Bergantin, Vinícius Bergantin, Vinícius Bergantin, tá muito bem. Ele não sai de lá de jeito nenhum. O Ituano sempre fazendo bons campeonatos, né? Ele conquistou alguns acessos aí no Campeonato Brasileiro. Não vive um bom momento no Campeonato Paulista. Mas, Edu, é duro, né? É difícil, rapaz, a gente falar de times que vivem momentos ruins, né? Você vê que há 3 rodadas atrás a gente falava que a Inter era uma das possíveis rebaixadas, né? E você vê, ganhou 2, 3 jogos seguidos aí, já foi lá pra cima, já tá na zona de classificação, então esse é o Campeonato Paulista. A Ponte perde o Moisés, isso aí é preocupante. Moisés, pra mim, na minha opinião, é o jogador mais regular, o jogador mais importante do elenco da Ponte. Vai ter problemas. Pode ser que apareça o Renatinho aí entre os relacionados. E eu vou dizer uma coisa, viu, Edu? Aliás, o Batista costuma dizer isso também, né? Mas é uma coisa que eu sempre levei comigo quando fui treinador. Se você tem um jogador do gabarito do Renatinho, tem que entrar jogando. Tem que pôr pra jogar. Ah, Greg, mas tá sem ritmo, há muito tempo sem jogar. Mas o problema é que é um jogador, querendo ou não, traz uma temeridade pro time adversário. Querendo ou não, um jogador que segura jogadores ali na marcação e na sobra, por causa da sua qualidade, né? Então eu colocaria de início. Pode ser que ele apareça entre os relacionados, mas eu entraria com o Renatinho porque é um jogador importantíssimo. Agora, Edu, tomara, né? Que a Ponte recupere, resgate o seu bom futebol. Tomara que esse bate-papo aí, o Tiãozinho teve lá no CT, batendo um papo com a rapaziada, resgatar um pouco mais a confiança. A Ponte tem tido muitos problemas em quase todos os setores, né? E o problema maior do Fabinho é que não dá tempo de treinar, né? Jogou aí há poucos dias, já vai jogar novamente. Não dá, você tem que descansar os caras. Se você quer ir com o time titular. Então, tem que ser nos botões e no papo. No bate-papo. Que nem dizia um amigo meu, no quest, né? É isso que o Fabinho vai ter que fazer. E tomara que dê tudo certo, tomara que a Ponte consiga hoje um bom resultado para aliviar um pouco essa pressão aí. E ela vencendo, e um possível tropeço da Ferroviária, ela entra na zona de classificação. É isso que é importante e é isso que todos nós esperamos, Edu. Boa sorte à Ponte, boa sorte ao Fabinho Moreno.
Muito bem, 20 horas 18, né? 18h42, agora sim, 20 horas tem Guarani e Novo Horizontino. Informações do Bugre, pois não, Marcos Luiz? Sim, tudo bem, Edu? Tudo bem com você? Um abraço para você, para o amigo do Concentração da Bandeirantes, um abraço, Gleger. Guarani que está aí já praticamente pronto, né, Edu, para a partida de logo mais às 8 da noite. O técnico Alan Al, da equipe do Guarani, tem apenas uma dúvida para mim, e esta dúvida ela está na lateral direita, porque o Pablo acabou treinando durante a semana como lateral pelo lado direito. Tem a questão do Ludic e do Ciola. Dúvida esta que só será resolvida pelo treinador na chegada do time no estádio Brinco de Ouro. Aliás, o Guarani não vence no Brinco, né, Edu, pelo Campeonato Brasileiro do ano passado desde dezembro, né? Então é uma situação complicada que o treinador também tenta trabalhar o emocional da equipe. Ele poderá contar com as voltas do Bidu e do Rodrigo Andrade, jogadores que não participaram da vitória diante do Santo André porque estavam suspensos. E aí, o time poderá ter o Rafael Martins no gol, esta dúvida que eu citei, na lateral direita, Pablo, Ciola ou Matheus Ludic, com o Ayrton e o Thales na zaga, o Bidu voltando na esquerda. Meio campo de Bruno Silva, Rodrigo Andrade que volta e Andrigo, Júlio César, Davó e Bruno Sávio. Deve ser este o Guarani para a partida de hoje contra o Novo Horizontino. Vale a pena lembrar que o Guarani não tem nenhum jogador pendurado. Se não acontecer expulsão ou algum atleta se machucar, o Guarani também terá força máxima para o derby da próxima quarta-feira, às 21 horas. E o Novo Horizontino, hein, Edu? Que campanha do técnico Léo Condé. São 18 pontos, líder do Grupo B, 6 jogos sem perder, 5 vitórias e 1 empate. Aliás, o empate aconteceu exatamente na última rodada, o empate com o São Bento. Pereira tem uma luxação no cotovelo, vetado pelo departamento médico, não vai para o jogo. E o time provável para a partida diante do Guarani, de Giovani, Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, aquele, Robson e Paulinho, João Paulo. Esse João Pedro, melhor dizendo, Edu, se não me falha a memória, o Gleger pode até me ajudar. É aquele volante que jogou pela equipe do Red Bull, né? Léo Baiano e o Murilo Rangel, conhecido de todos nós, ex-atleta do Guarani. Cléo Silva, Danielzinho e Genison. Deve ser este o time para enfrentar o Guarani às 8, no Brinco, Edu. É, grande campanha no Novo Horizontino. Tá invicto, né, Marquinhos, no Novo Horizontino? Pois é, rapaz, 18 pontos conquistados, Edu. Uma baita estrutura, viu, Edu? Pois é, mas o ano passado o Novo Horizontino já fez uma boa campanha, mas eu me lembro que quando parou 4 meses o campeonato, né? Sim. Teve aquele derby, vitória do Guarani 3-2, aí parou 4 meses, aí quando voltou, a Ponte ganhou do Novo Horizontino, ele estava invicto do Novo Horizontino. É que terminou, né, Gleger? Deu aquela deu aquela esfriada, né? Deu aquela esfriada, é. Mas o Novo Horizontino sempre fazendo bons campeonatos, né? Tem uma estrutura maravilhosa. Eu conheço a estrutura, aliás, a estrutura nova do Novo Horizontino, né? O Novo Horizontino ficou um tempo aí longe dos gramados, depois um grupo de empresários pegou o time novamente e trouxe aí a Série A do Campeonato Paulista, subiu para a Série C, né, Edu? O Novo Horizontino subiu para a Série C. Não chegou na final, mas subiu. Do Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, tá vindo aí. É aquilo que a gente sempre diz, né? Estrutura, planejamento. E o Novo Horizontino tem muito isso. E é um bom time, né? O Léo Condé é um bom treinador, é um bom técnico. O Léo Condé fez um bom trabalho, né? Só que não conseguiu dar sequência lá no Sampaio Correia. Lembra, Edu? Sim. No ano passado, né? Na Série B, foi muito bem. Depois não conseguiu se manter lá entre os 4 e acabou não conseguindo o acesso. Mas é um time muito bem treinado, um time de jogadores experientes e um time que vai dar trabalho ao Guarani, viu? O Guarani tem que estar muito atento, o Guarani tem que estar muito ligado. Tomara que o Alan Al consiga, principalmente na hora de mexer, né? Na hora de mudar uma estratégia ou outra, na hora de trocar as peças, ele possa estar um pouco mais ajustado, ele, o elenco, conhecendo um pouco mais a fundo esse elenco. O problema, às vezes, viu, Edu, é que o treinador tá ali observando o treinamento, aí o jogador começa a fazer uma jogada diferente, num setor diferente. Opa, esse cara pode me ajudar em tal setor. E às vezes não é assim, né? Precisa dar uma sequência, precisa treinar o time, não dá tempo. Não dá tempo. Eu tô falando isso porque, se eu não me engano, já em 2 jogos, em 2 circunstâncias, ele colocou o Pablo para jogar de ponta esquerda. Né? O Pablo é destro, joga de lateral, joga na segunda linha, mas do lado direito. Né? Você vê que o Pablo vai jogar do lado esquerdo lá, fica meio penso, né? Toda hora trazendo a bola para dentro, e o cara... E pega um treinador que tem visão de jogo, o cara já fala pro lateral, ó, fecha a diagonal.
fecha a entrada ali por dentro. É muito simples de ser marcado. Então, tomara que ele tenha ajustado alguns detalhes aí. O Guarani vai enfrentar um time bom, difícil, mas a vitória realmente, o Guarani se consolida ali na vice-liderança do grupo, né? E dá um passo importantíssimo. Lembrando que o Santos empatou apenas com o Bragantino ontem. Então, esse empate aí, atenção, esse empate Red Bull e Bragantino 1-1. Red Bull e Santos, perdão. 1-1, eles anularam o gol do Santos no final também. Foi. Não ficou bem caracterizado, Não né? ficou, Deu o que falar. também achei. Mas esse 1-1, o que aconteceu? O Red Bull está classificado. Bom, isso já estava praticamente, né? Mas agora sim, matematicamente, Red Bull no grupo C classificado. E com esse empate, o Santos chegou a 10 pontos. O Mirassol, no grupo do Guarani, Mirassol já está classificado. Já. O Mirassol com 17 pontos já está classificado. Em segundo, o Guarani tem 11. Em terceiro, o Santos 10. São Caetano em terceiro com 3. São Caetano não é páreo, né? Então, em caso de vitória hoje, o Guarani iria a 14 pontos. Ainda não estaria matematicamente classificado, mas daria um grande passo para a sua classificação. E o Santos está com terríveis problemas. Né? E o Santos tem 10 pontos, porém ele tem 10 jogos. Né? Ele mas tem agora um jogo jogando a mais hoje, com o Santos. aí iguala. O Guarani abriria 5 pontos. 5 pontos. Abriria 4 pontos. O Guarani abriria 4 pontos do Santos e ficaria com o mesmo número de jogos, né? Sim, com 4 pontos à frente, né? 4 pontos à frente. Então, realmente é uma vantagem bem significativa. O Santos está com terríveis problemas. Agora, Edu, pelo outro lado, você analisando, desculpe te cortar aí. Imagina, não? Dando uma olhadinha na tabela, o Red Bull, na sua chave, tem 22 pontos, com 11 jogos. E o Novo Horizontino, 18 pontos. Isso. O Palmeiras está em terceiro, com o mesmo número de pontos, com 12. O mesmo número de jogos, me desculpe, com 12 pontos. Então, olha a importância também da vitória para o Novo Horizontino hoje. Praticamente que define aí a sua classificação, viu, Edu? Exatamente. Você vê que o Palmeiras e o Santos, eles não decolam, né? Então, mas o Novo Horizontino fazendo uma excelente campanha, né? Olha aqui, vamos lá, grupo a grupo é o seguinte, ó, no grupo A, Corinthians está classificado com 21, a Inter de Limeira tem 12, Inter, bela vitória contra o Palmeiras, hein? Belíssima vitória, e o Roger cabeceou uma na trave. Cabeceou uma na trave, rapaz, o Roger, antes, foi no final o gol da Inter, né? Foi. Santo André está com 7, Botafogo 7. Então no grupo A, Corinthians classificado, segunda vaga aberta, mas a Inter com uma enorme vantagem sobre o Santo André, a Inter tem o quê? Tem 5 pontos a mais que o Santo André. E o Botafogo. No grupo B, São Paulo já classificado 25, segundo Ferroviária 12, a Ponte tem 10 e o São Bento tem 6. Lembrando mais uma vez que são 2 de cada grupo que se classificam. Grupo C, Red Bull já está classificado, tem 21. Em segundo, Novo Horizontino 18. Em terceiro, Palmeiras 12. Em quarto, Ituano com 10. Red Bull já classificado. Segunda vaga em aberto, uma enorme vantagem para o Novo Horizontino. No grupo D, que é o grupo do Guarani, Mirassol tem 17, matematicamente o Mirassol já está classificado com o empate de ontem entre Red Bull e Santos. Em segundo, Guarani, 11. Em terceiro, Santos com 10. Em quarto, São Caetano com 3. A segunda vaga em aberto. Na classificação geral, o Red Bull tem a melhor campanha do interior, depois vem o Novo Horizontino, quarto colocado com 18. Em primeiro, São Paulo, 25. Em segundo, Red Bull com 22. Em terceiro, Corinthians com 21. Em quarto, Novo Horizontino com 19. Isso é classificação geral. Vamos lá, Guarani é o nono colocado com 11. A Ponte é 10ª com 10. E aqui, Jorzinho, vai definir os 2 últimos. Por isso que serve a classificação geral, para definir os 2 que serão rebaixados. E por enquanto, São Bento com 6 e São Caetano com 3 estariam rebaixados. Mas o Santos tem 10 só, hein? O Santos está no rolo, a Ponte no rolo, falta um ponto ainda. Agora a gente está fora do rebaixamento com 11. É isso aí, depois dos jogos de hoje faltam 2 rodadas. Você vê que lá em Minas deu problema, né? Deu problema. O Cruzeiro saiu vencendo, né? Não, a América virou no finalzinho. Virou no final. O Cruzeiro estava ganhando o jogo, tomou a virada. Tomou a virada o Felipe Conceição, treneiro do Cruzeiro, né? E Lisca doido. Você sabe que teve confusão lá, né? De novo. Teve confusão durante o jogo. E quando terminou o jogo, bate-boca. Lisca, o goleiro do Cruzeiro, o Fábio. Bateram boca. O que acontece? O jogo foi no Mineirão. Agora o jogo da volta vai ser no Independência. E o América joga por um empate. Aliás, o América pode perder até por diferença. O empate é do América.
Empate do América Pode perder por diferença de um gol, e né? ainda pode perder por diferença do gol que vai à final. Mas não vai para os pênaltis, não. Se o Cruzeiro vencer 1-0... É da América. Da América. Da América. Você quer ver? Só tá aqui, ó. Olha, Coelho consegue reagir no fim da partida e pode até perder por um gol de diferença no segundo jogo que chega à final. Porque fez a melhor campanha, né? Campanha. Exatamente. Bom, Juventude ganhou hoje, Juventude 1, Internacional 0. Juventude agora joga no Beira-Rio. Juventude joga pelo empate. Portuguesa e Fluminense, empate de 1-1. Aqui é Taça Guanabara, que rolo que é o Campeonato Carioca, meu Deus do céu. Para explicar o regulamento do Campeonato Carioca, olha, Portuguesa e Fluminense hoje 1-1, agora o Fluminense joga por um novo empate para ir à final da Taça Guanabara. Aí o campeão da Taça Guanabara pega o campeão da Taça Rio. Mas que confusão, hein? E pela Taça Rio, jogando o Botafogo e Nova Iguaçu, 0-0 até agora. É isso aí, 18h53, daqui a pouco mais do Guarani Novo Horizontino, hein? Lembrando que 20 horas tem Guarani e Novo Horizontino no Brinco de Ouro e 22h15 em Itu, Ituano e Ponte. Quem narra Guarani é o Batista, quem narra a Ponte é o Júlio Nascimento. 22h15 é a Ponte, não vai ter o Moisés, que viajou para Santa Catarina, né? Tem problema de contrato. E lembrando que na quarta-feira tem derby. O derby número 199. Repetindo aqui, 18h53. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Edu Pinheiro. Sim, o negócio é o seguinte, meus amigos. Olha, Guarani e Novo Horizontino, você quer ver só? Falo do Bruno Aguiar aí. Bruno Aguiar, interessante. O goleiro do Novo Horizontino não é o Giovani, o Marquinhos? Na pré? É o Giovani. O Giovani e você tem aí o Bruno Aguiar, né? Já são dois jogadores conhecido. Que passaram pelo Guarani, né? Aliás, três, né? Porque o Murilo Rangel também, né, Edu? O Murilo Rangel. E aí é o seguinte, eu tava vendo aquele derby fazendo as histórias aqui do derby, né? Quantas histórias eu fiz? Eu fiz, até agora eu contei 39 histórias, rapaz. Não sei o que eu fiz na outra encarnação pra contar tanta história assim. 39 histórias de derby. E o derby de 2009, aquele que o Bruno Aguiar fez o gol, Guarani ganha de 2-1. Aliás, 2009, aquela brilhante campanha, Guarani na Série B, turno e retorno, não saiu do G4, Vadão no comando. O primeiro derby, Guarani ganhou 1-0, gol do Kaique, foi no Majestoso. E o segundo, 2-1. E o segundo gol do Guarani foi do Bruno Aguiar. Sabe quem que era o goleiro da Ponte? Quem? É esse menino aí, o Giovani. Não é o Giovani, que é o goleiro titular do Novo Horizontino? Sim, ele goleiro mesmo. Aí. Jogou na Ponte. Jogou na Ponte. Ele que era o goleiro da Ponte naquele dia, tomou o gol do Bruno Aguiar. Você vê, hoje estão juntos. Uma coincidência. É que nem, por exemplo, o Roger e o Jefferson Paulino. No derby Teve uma confusão danada. Então. O derby do ano passado, aqueles 3-2 de virada, terminou o jogo e o Jefferson Paulino deu um chapéu no Roger, né? E aí depois virou uma confusão depois do jogo. Exatamente. E tem um zagueiro da Ponte que foi expulso também. Roger também foi expulso, foi, né? O Alisson, né? O Alisson, isso. Aliás, foi ele que fez o primeiro gol. O Alisson, o Roger fez o segundo de pênalti. Aí agora ele virou no segundo tempo, né? 3-2. E hoje estão juntos na Inter de Limeira. Isso é assim mesmo. Mas você que foi boleiro, como é que funciona isso? É só na hora, depois vira amigo? Não, isso é só na hora, só depois encontra lá, fala, que resenha que foi aquele dia, hein? Puxa vida. É só fachada, que nem fala, Edu. É na hora, claro, né? Você tá ali no nervosismo do jogo, naquela adrenalina.
E aí acaba batendo boca, mas depois que se encontram em outros times. Aliás, sabe que nas viagens, né? Nas rodadas se cruzam nos aeroportos aí, né? Então, às vezes você teve confusão com um cara no jogo passado, daqui a pouco você tá lá no aeroporto, lá encontra o cara. Pô, já passou, beleza, trancou, desculpa, foi mal. Bom, você já brigou com o adversário, Gleger? Se eu já briguei? É. Mas muitas vezes. Muitas vezes. E quando você tá no mesmo time, o companheiro seu de equipe, brigou também? Ah, eu era meio brigão, eu era meio casca grossa, eu era. Marquinhos se lembra aí, teve uma vez lá no Canindé lá, teve uma vez lá no Canindé, a Portuguesa tinha um tal de Evaldo, um zagueiro, aliás, bom zagueiro pra caramba, subindo da base, né? Eu fui dar uma dura nele, ele falou pra mim, virou pra trás, eu, o capitão, o líder do time, eu fui dar uma dura nele, que ele tava meio desligadão, eu dei uma dura nele, virou pra trás e falou, Greg, faz a sua aí. Eu falei, beleza, fica tranquilo. Lá no Parque Antártica, ainda no Parque Antártica antigo, né? Não no Allianz Arena lá agora. A hora que acabou o primeiro tempo, sabe aquela escadaria do Parque Antártica lá? Que descia lá pro vestiário. Que descia lá pro vestiário lá. Eu peguei ele no meio da escada, aí foi parar lá embaixo. Porque eu era assim, acima de tudo, muito profissional, né, Edu? Mas eu cobrava demais, porque, poxa vida, a gente se mata a semana toda, né? Pra ter um bom rendimento, né? E aí você vai pra um jogo. E eu detestava eu estar num nível de concentração e outros companheiros meus não. Aí aí pisava no meu calo e pisava com força. É que o Gleger, viu, Edu? O Gleger atraía, né, Gleger? Oi? Porque você atraía as coisas. Exatamente. Porque teve uma confusão, Edu. Lá em Extrema, Marcelinho e Ricardinho, cadeira por tudo quanto é lado, e o Gleger tava concentrado, hein? Eu tava ali no meio, depois saiu naquele... Olha só, aí tava quem era o repórter, né, Gleger? Aí tô aquela briga, voando cadeira pra tudo quanto é lado, e segura daqui, segura dali, e aí, né, e vai daqui, vai dali, daqui a pouco apareceu lá naquele TV Fama, lembra aquele TV Fama? Pô, Nerson Rubens. Que o Gleger tava batendo no Ricardinho, que não sei o que, o goleiro tava batendo... Jesus amado, quer dizer, aquele dia eu não tinha feito nada e acabou sobrando pra mim, porque os caras achavam que eu era meio louco, né? Tudo quanto é briga que tava, eu já tava no meio. Então, mas assim, sempre no bom sentido, sempre cobrando o profissionalismo. Nunca foi de trairagem, nunca foi nada disso, muito pelo contrário. Pelo bem da entidade, pelo bem do clube, né? Em prol do clube e também na minha vida profissional, né, Edu? Porque goleiro, vou te dizer uma coisa, tudo que acontece vai estourar onde, Edu? Lá no goleiro. Então era isso que eu cobrava demais da rapaziada, concentração, né? Empenho, dedicação. Você queria ver eu ficar pé da vida, era nego na nhaca também, viu, Edu? E nós já se peguei aí em treinamento, assim, nós já... Você pega... Sabe ali em Jarinu, onde que era o CT lá do Red Bull? Virou o CT do Red Bull, né? Sim. Ali, Leandro Amaral, teve uma vez que nós rolamos aqueles barrancos abaixo lá e o negócio foi feio. Mas depois tudo disparou. Somos hoje os grandes amigos, a gente se fala de vez em quando. Mas ali no momento, no calor ali, né? Um xinga o outro. Vai lá, vai pra aquele lugar, vai lá não sei aonde, não sei o quê. Aí você já viu. E aí eu era meio casca grossa, mas hoje eu tô mais light. Final 9317, nosso WhatsApp é o 97102 1493. Mas muito obrigado, viu, amigo? Muito obrigado pelo carinho. Você acha que não colocou seu nominho aí, né? Mas muito agradecido aí pelas suas palavras, viu? que eu tava lembrando que o Marquinhos falou aí agora. Era um refeitor, uma sala de reunião que tinha lá Extrema, né? E o Marquinhos atrás da janela lá escutando a conversa. Ai, meu Deus. E aí depois o Lucha... Só viu o telhado brilhando lá. Aí o Lucha chegou e falou assim, você não vai falar que Marcelinho agrediu o Ricardinho? Eu falei, não, eu dou o microfone pra você aqui, se você quiser falar, você fala. Nossa, se falar de briga tem que ter um programa especial de, né? Não. É muita confusão, mas também, olha, quanto que tem um grupo profissional, ô Gleger? Ô Gleger, você tava naquele dia no treinamento também lá no Parque São Jorge? Que o Rincon desceu a escada para pregar o Edilson, não? Mas o Rincon era quase todos os jogos, né? O Rincon era... Nós ficava apostando, Edu, na concentração, quem que o Fred vai querer pegar no intervalo. Porque todo jogo ele Mas foi no treino, Gleger, esse aí foi no treino. Eu sei, isso foi no treino, né? No treino, inúmeras vezes, quase todo dia. Mas nos jogos, o Fred era impressionante.
Ele descia, ó, você já escutava bater porta, falar, segura que lá vem um homem. E o bicho era forte, hein? O homem, eu vou falar pra você, parecia um trator. Não tinha como... Uma vez eu fui segurar ele pra brigar. Teve um mexe-mexe, aquele negócio. Eu falei, não, segurei ele pra não brigar, né? Aí depois, a hora que acabou, eu falei pra ele, falou, Fred, nunca mais eu vou te segurar. Fiquei tudo dolorido, tudo roxo. Ah, louco. O homem era forte. Fred Rincon? Fred Rincon. Você falava Fred. Fred, é. Teve uma reportagem dele na TV outro dia aí. Ele tinha o apelido carinhoso dele entre nós era Bucanas. Ah, é Bucanas? É porque ele gostava daquele uísque Bucanas. Ai. Olha, muito obrigado, ouvinte aqui, 4878, dizendo, viu, Marquinhos, que o Felipe Rodrigues, lateral do Novo Horizontino... Lateral direito. Isso, foi, é verdade, 2018, com Humberto Louser. Obrigado, viu? Tá aqui, ó, o nome dele é Felipe Rodrigues dos Santos. Depois ele foi pro Vila Nova, hoje está no Novo Horizontino, mais um que passou por Campinas, viu? Deixa eu ver aqui o que é mais. O nosso WhatsApp é o 97102-1493. Abraço, amigos da Band. Alô, Gilberto Silvair Doratioto de Jarinu, sempre com a gente. Edu, jogo combinado, mas o Bugre vence. Laco de Hortolândia. Laco, não entendi. Jogo complicado, não combinado, seu Edu. Leia direito. Sim, jogo complicado, mas o Bugre vence. É o Laco de Hortolândia. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, meus amigos. Como está a situação do jogador Persson? Claudemir do Nova Eduardo Europa. Persson está se recuperando da cirurgia, né, Edu? Acho que já tem aí praticamente 7, 8 meses de recuperação, reconstrução do LCA, que é o ligamento cruzado anterior, né? Então é uma recuperação bastante demorada. Deixa eu ver o que mais aqui. Alô, Lucila. Um abraço, Lucila. 2-0 Guarani, dizendo aqui a Lucila. O técnico Ituano Vinícius Bergantin está suspenso hoje e não irá comandar a equipe do Ituano. E o Fernando Lovato, um abraço, viu, Fernando? Obrigado pela audiência. Está me lembrando aqui que o Felipe Rodrigues era o Felipe Diadema, né, do lateral direito. Por isso que você não achou aí Felipe Rodrigues, mas ele era chamado de Felipe Diadema, lembra? Desculpa, Gleger. Felipe Diadema, quer ver só? Agora você vai achar aí. Atenção, é letra F, tô aqui no site. Alô, Mariolane, vou procurar aqui. É Felipe o quê? Felipe... Diadema. Deixa eu ver aqui, Felipe Rodrigues mesmo. Tá aqui Felipe Rodrigues 2018, mas era... Não me lembro dele no Guarani, foi rápido, ele fez 10 jogos, hein? Era pra lembrar, ele fez no Brasileiro da Série B de 2018, né? Bom, dizendo aqui o ouvinte que o técnico ituano não vai poder estar no banco, tá suspenso, quer saber se o lateral direito Jefferson pode jogar. O Jefferson, quando estava no outro time, jogou contra a Ponte, viu? Eu tenho a impressão que o Jefferson ele não é mais da Ponte. Ele é da Ponte, sim. Ele é da Ponte, sim, mas ele vai jogar, viu? Inclusive tá na escalação. Deixa eu ver o que mais. Tadeu Shimamoto. Quem são os dois melhores, os dois piores jogadores da Ponte e do Guarani para o derby? Olha, os nossos comentaristas, o Tadeu Shimamoto, não gosta muito de falar... Quem são os dois melhores? Os dois melhores até não era tão difícil, né? Ele quer saber os dois melhores ou os dois piores? Os dois melhores e os dois piores. Ah, então vou fazer aqui e já te passo aí. Já passa. A minha. Para falar nisso, o Marcos Luiz disse aí quando ele marcou o gol do Andrigo, né? Hoje melhor jogador do Guarani. Hoje o Bugre vence 1-0. Abraços da equipe, muito obrigado. Muito agradecido ao nosso fã Marcos Bugrino, do Jardim Flamboyant. Final 8304. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite. O Guarani deverá contratar o Barba. Como é que é? O Barba, jogador do Novo Horizontino? E trazer de volta o Murilo Rangel. E o lateral direito do São Bento, José Carlos. Não, José Carlos do Taquaral. Ele que escreveu Zé. Alô, Zé, obrigado, viu? Contratar o Barba, o Genison. E o Murilo Rangel voltaria para o Guarani. Segundo ele... Aliás, está perguntando, mas a Série B ainda não tem nenhum buchicho, né, Marquinhos, de contratação, Não, né? ainda não, Edu. Não existe. Longe ainda. Não, já fiz a minha lista aqui, viu? Já fez? Já. Qual que é, Gleger? Os piores. Do lado da Ponte, pra mim, o Yuri e o Locatelli. Sim. E do lado do Guarani, o Índio e o Lúdico. E os melhores do lado do Guarani, Andrigo e Bruno Silva. E do lado da Ponte, Moisés e Apodi. Muito bem. Boa, Gleger. Foi bem. Foi bem? Foi bem.
Obrigado, Boa noite, Edu. O Gleger ainda vai ser técnico do Bugrão. Ele é o cara, Ademir Bugrino de Valinhos. Um abraço pro Ademir aí, não tenho pretensão. Por enquanto, não. Se isso um dia acontecer, o que eu vou te cornetar, Greg? Mas você sabe que eu tava... Vocês não vão ficar cornetando a minha plataforma, hein? Pois é. Ah, você tá ferrado, cara. Tô. Vamos meter o ferro no você aqui. Você sabe que hoje, Marquinhos, eu tava dando uma olhada na agenda. Hoje é 2 de maio, né? Sim. Aliás, deixa eu aproveitar, viu, Edu? Sim. Já que você tocou no assunto, deixa eu mandar um beijo no coração do Lucas Pietro, que é filho do Carlão Zanqueta. Está completando hoje 3 aninhos. Tive a oportunidade de dar um beijo nele hoje pela manhã, né? Tenho um carinho muito grande pelo Lucas, porque quando eu perdi o meu Lucas, o Zanqueta, que é nosso amigo, né, Gleger? Sim. Falou para mim o seguinte: Marquinhos, se você me der licença, eu gostaria que meu filho chamasse Lucas também. Então, o Lucas Pietro, filho do Zanqueta, tem o nome de Lucas, em homenagem ao meu Lucas, que a gente acabou perdendo com 4 anos de idade, Edu. Um abraço, Lucas. Abraço, Zanqueta. Zanqueta é o É o da Tábua. Tábua, isso aí. A tábua. Aquela tábua fez o maior sucesso, hein, Zanqueta? O Gleger é mala, mas é gente boa, né? Ele é mala, mas é meu amigo. Olha, boa noite. Então, eu estava olhando na agenda, o Marcos Luiz. Hoje é 2 de maio. Em 2005, eu tenho uma agenda, por data, assim, 2 de maio, eu marco lá o ano. Há 16 anos atrás, Eli Carlos, ele deixava de ser comentarista da Rádio Bandeirantes para ser gerente do Guarani. Aquela data, outro dia você está falando de uma época do Guarani, daquele treineiro, esqueci o nome do treineiro. Eu falei, Eli Carlos, não, mas realmente nessa época que a gente se referia àquele treinador era o Mário Sérgio, não era? Não, não, a gente estava falando do treinador que passou pelo Guarani e tá na praça, não sei que clube que ele tá. Hélio dos Anjos. Tá no Náutico. Tá no Náutico. E eu falei do Eli Carlos, mas não, foi depois. Depois, é. Então, exatamente há 16 anos atrás, em 2005, 2 de maio de 2005, o Eli Carlos deixava de ser nosso comentarista para ser gerente de futebol do Guarani. Depois ficou um tempo, depois ele voltou. Depois de alguns anos ele voltou. Mas infelizmente o Eli teve um grave problema de saúde, acabou infelizmente falecendo. Foi esse ano que ele faleceu, né? Faz pouco tempo que faleceu, né? Aí. Ano passado? Ano passado. O Edu. Edu. O Marquinhos. O passarinho verde, um deles, já me passou a escalação aqui, viu? Então. E aquilo que a Bandeirantes antecipou, hein, Gleger? Pablo vai de titular pelo lado direito. Olha, só aproveitando. Prepara aquele aleluia aí, vai. Hã? Vai ter aqui. Só para ler aqui, olha. Lembra que eu pedi no jogo contra o Palmeiras exatamente essa escalação. Pablo precisa entrar, fazer sequências jogadas pelo lado direito. Quem assinou aqui é o Gil Gotti, do Jardim Proença. Boa jornada a todos. Aí, Gil, você acertou, hein? Marquinhos. Jardim Proença, vou falar um negócio pra você. Ali é bom. Antes da escalação, Edu, mais um aniversário aqui, ó. É o filho do Beto Lopes, viu, Gleger? Lá do Duas Marias, Betão, Fernando, rapaziada, que a gente tem um carinho muito grande. Alô, Caio, um beijo no teu coração. Tá completando aí 5 anos de vida. Que Deus o ilumine e o proteja. Filho do Beto, gente boníssima demais. Pessoal do Duas Marias, sempre curtindo a Bandeirantes, viu, Edu? Ei, Caião! Beto, Fernando, e um beijo no Caio, né? Que é o filho do Beto. São pessoas maravilhosas. Pro Caio. Família maravilhosa. 5 aninhos, hein? 5 aninhos. Sua filha tem quanto? Minha filha tem 13. Então você já sente saudades daquela época. Tinha demais. Meu Deus, nem me fale. Caio, 5 anos, filho do Beto Lopes. Um abraço, viu, Beto? Parabéns aí. O tio Du aqui, viu, Caio? Dando um beijo no seu coração. Edu, se você me permite uma pergunta ao Marquinhos. Ô, Marquinhos, quer dizer que o Pablo vai de lateral direito? Vai de lateral direito. Ô, Greg, eu vou falar um negócio pra você. O saco de ração pra esse passarinho verde tá caro, bicho. Não tá barato, não. O passarinho verde, ele passa, rapaz. Graças a Deus. Passa lá no lilinho do Pinhal lá. Agora, verdade. Eu quero saber o seguinte, Marcos Luiz. O Beto tá falando aqui que ele adorou o alô que você mandou pra ele, o Caio, viu, Edu? Não, muito obrigado. Eu que agradeço. Nós é que agradecemos, viu? Tá. Um beijo muito carinhoso, viu, Caio? Então, o Guarani, vamos lá, Edu. Definido, né, aí pelo técnico Alan Al. Vai ter o Rafael Martins no gol. Até já coloquei no grupo aí para você acompanhar também. Rafael Martins, 1. Pablo, 17. Thales, 3. Ayrton, 50. Bidu, 20. Bruno Silva, meia dúzia. Rodrigo Andrade, 31. E Andrigo, 10.
Bruno Sávio, 11, Davó 30 e Júlio César com a 94. E olha, você pode cravar o seguinte: se não acontecer nenhum problema de expulsão ou contusão, vai ser esse o time que vai pro derby. Tá? Pode escrever aí. Repita, por favor. Repito, Guarani vai ter Rafael Martins no gol com a número 1, Pablo 17, Thales 3, Ayrton com a número 50 e Bidu 20, Bruno Silva meia dúzia, Andrigo número 10 e Rodrigo Andrade 31, Bruno Sávio 11, Davó 30 e Júlio César 94. E no banco? No banco, Edu, Gabriel Mesquita 27, Matheus Ludic 2, Éder Ciola 70, Romércio 33, Eliel 36, Índio 23, Matheus Souza 7, Tony 8, Regis 78, Rafa Costa 9 e Renanzinho com a 35. Cássio Loyola, mas você tá bravo com o Perso, hein? Ei, Cássio Loyola, Sumaré, um abraço, Cássio Loyola. Boa noite, Edu. E todos da Band, além de um psicólogo que eu concordo, mas também acredito que falte o diretor. Aquele que agrada mais também, cobra mais de Ferdinando. Eu não estou entendendo. Psicólogo, eu aqui não entendi. Só pedir para vocês, por favor, não adianta ligar. Esse aqui é só o WhatsApp, né? A gente tem, graças a Deus, uma linda audiência aqui. E a pessoa liga aqui e eu não consigo falar com vocês, viu? Estou lendo a mensagem aqui que entrou uma ligação. Mas muito obrigado a esse ouvinte, viu? Olha, não para, rapaz, bombando aqui o nosso WhatsApp. O nosso muito obrigado, viu? Mas vamos lá, vamos comentar. Agora eu quero saber o seguinte, Marcos Luiz. Marcos Luiz? Oi, tô aqui. Não, quero saber o seguinte. Ah. Você falou que tem um passarinho verde e tal. O Fausto Silva vai pra Band, né? Sim, após 32 anos de plim-plim. Então, depois de 33 anos ele volta pra Bandeirantes. Mas ele vai levar as moças também? Eu quero saber isso. Depois o seu passarinho verde fala pra você, viu? Ele ia... Tudo bem. Ele vai ser, olha, realmente um grande acontecimento da Bandeirantes. A partir do ano que vem, o Fausto Silva... Janeiro do ano que vem. Janeiro do ano que vem. Mas eu quero saber se as moças vai também. Bom, vamos lá. Tem que dar uma faturada, meu filho, não? Então, Zorzinho, comente aí, repita a escalação e comente o Guarani, por favor. O Guarani está escalado com Rafael Martins... Pablo na direita, Thales, Ayrton e Bidu, Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo, Bruno Sávio, Davó e Júlio César. Olha, Edu, eu gosto do Guarani. Hoje, na minha opinião, bem escalado. Pablo tem que jogar na lateral direita desse time. Já deveria ter dado a oportunidade a ele, já deveria ter escalado em outras ocasiões. Infelizmente, o menino Lute, que não vive um bom momento. O Ciola nós todos conhecemos, oscila demais, né? Bons momentos, mais pro lado ruim do que pro lado bom, então fica difícil. Então você tem um jogador do gabarito, da qualidade que tem o Pablo, que faz essa função, que já fez inúmeras vezes, e não o coloca, e o pior de tudo é que você deixa ele no banco, né? Então ele entra com o Pablo na direita, pra mim muito boa a alteração ali. E mantém a dupla de zaga. Eu gostei do Thales. Thales, na última partida, começou, né? Um pouco ansioso, de repente entrou no jogo, jogador experiente, força, né? Vai bem por cima. Gostei da dupla ali, Thales e Ayrton. Meio de campo com Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Andrigo. É o melhor meio de campo do Guarani até o momento. E na frente, o trio que vem atuando como titular. A expectativa é de que o Júlio César, que na minha opinião é o jogador que tecnicamente ainda não chegou no nível dos outros dois, ele consiga, mas está em evolução. Ele melhorou na última partida. Aliás, há 2 jogos atrás ele já jogou bem. Na última partida fez, enquanto esteve em campo, atuou também razoavelmente bem. E tomara que ele continue nessa evolução. Então, viu, Edu? Hoje o Alan Al acerta na escalação, não tem o que falar. Agora é pôr em prática o estilo de jogo, a estratégia para esse jogo. É um jogo duro, difícil, não é fácil. Vamos ficar de olho aí o que pretende o Alan Al. Como ele vai iniciar a partida, porque o início da partida, sem dúvida, é onde pode definir o jogo. Então essa é a expectativa de que ele venha com uma estratégia boa e consiga surpreender a boa equipe do Novo Horizontino. Mas, repito, na minha opinião, bem escalado o Guarani, Edu.
Muito bem, um abraço. Aliás, do vice do Benê. Ou é um chamado? Novo Horizontino também pronto, viu, Edu? Opa, então mande, por favor. 12 Giovani, 2 Felipe Rodrigues, o Diadema, 3 Robson, 4 Bruno Aguiar e meia dúzia o Paulinho, que é o capitão do time, 5 Barba, que é o jogador que foi citado aí pelo nosso ouvinte, 7 Cléo Silva, 8 Léo Baiano e 10 Murilo Rangel, 9 Gênison e 11 Danielzinho, Edu. Alô, do Eduardo, meu grande amigo, vice do Benê, hein? Obrigado, viu, Eduardo? Foi uma surpresa. Faz tempo que tira essa foto aí, viu? Nossa, beleza. É isso aí, é o nosso vice-presidente aí do Instituto Luiz Braille, né? Um abraço pro meu presidente, viu? Vamos lá, então, o Tigrão, 19h17. Foi consertado aqui o relógio? Ainda não deu tempo, né, Joelson? Tá com 2 minutos a mais, né? 1 minuto? Tigrão tá chegando, estava no Ofurô tomando um banho de sais. Sim. Tigrão todo domingo à tarde, assim, ele já entra lá no Ofurô, né? Faz aquela concentração, aquela meditação com pétalas de rosa e sal. Aquele sal, sabe aquele sal perfumado? Do Himalaia. É, exatamente. Ô, Edu, me tira uma dúvida aqui, Edu. Sim. Eu tô olhando aqui o Gleg, você me derruba. O Márcio Henrique de Góes não foi o VAR no último jogo do Guarani, Edu? Nos 2 últimos jogos foi ele o VAR, não foi? Foi ele o VAR. E eu tô olhando aqui que o Thiago Lourenço de Matos será o árbitro e no VAR, outra vez, o Márcio Henrique de Góes, Edu. Aquele que anulou o gol do Davó. Do Davó do Palmeiras. Contra o Palmeiras. Isso aí. Ixi. De novo, hein? Mas nós temos o nosso VAR. 3 jogos com ele no VAR, que estranho, hein? Rapaz, aí complica, hein? Aí complica. Não pode, né? Não poderia. Eu acho que há um rodízio, já isso é velho no futebol. Ninguém apita jogo seguido de ninguém. E eu acho que o VAR também deveria ser assim, né? Mas vamos lá, o nosso VAR tem, nosso Vardemir Gomes. Fala, Tigrão, um abraço, boa noite. Valdemir Gomes. Oi, Edu, um abraço pra você, boa noite aos demais companheiros. Eu queria só saber do Marquinhos, né, que é um cara observador pra caramba. Não é que ele gosta de ficar observando o homem assim e tal, não é isso não. Nenhuma insinuação, até porque também nenhum problema. Mas o traseiro do Diadema tá do mesmo tamanho ou tá maior agora, hein, Parece Marquinhos? um porta-mala de Monza. Monza? É, aquele Monza Tubarão, que você teve um também, lembra? Tive. Eu tô achando que tá do tamanho de Dodge Dart. E ele é titular absoluto desse grande time, né? Dentro dos padrões do campeonato, obviamente. Do Novo Horizontino, time do Léo Condé. Time difícil de ser batido. Ele é limitado tecnicamente, mas tem uma força. Meu Deus do céu, quando ele bota o peito na frente, o tórax à frente do umbigo e o traseiro fica para trás do escapamento, ele bota a bola na frente e sai atropelando o que vem. Outro dia, ele estava muito próximo da linha lateral e o bandeirinha saiu correndo, falando, não vou marcar esse negócio de impedimento, da função do bandeirinha. Ele falou, não quero nem saber, eu vou embora. Se esse negão der uma peitada em mim, eu tô morto. É muito forte ele. Um abraço, viu, Edu? Um abraço pra você, um abraço pro Gleger, pro Marcos Luiz. Boa noite, mestre. Para os demais companheiros, um prazer muito grande a gente estar participando aqui dentro já do Concentração. Que jornada é essa, hein? Ô Tigrão, você lembra que a gente conversava na sexta-feira, né? Quando eu falei assim, olha, o passarinho verde me falou que o Pablo treinou pela direita. E não é que o passarinho acertou de novo, hein, Tigrão? É, Marquinhos, e o pior de tudo é que demora tanto para as pessoas enxergarem o óbvio, né? Que a gente até fica aqui, às vezes, a se perguntar, né? Pô, mas é tão óbvio isso, mas é uma coisa tão absurdamente fácil de ser vista, que o cara demora 10 rodadas, 10, tô falando 1, 2, 3, 10 rodadas, essa é a 10ª pro Guarani, para enxergar o óbvio, pô, né? Que o Ciola Siebert não joga, né? Que o menino Ludic é bom jogador, mas ainda é muito verde, e que o Guarani tem um cara da solução ali, pô. Esse é o cara. Não é que ele é o Djalma Santos, o Carlos Alberto Torres,
O Edson Abobrão, que jogou nos dois, no Guarani e na Ponte, primeiro na Ponte, depois no Guarani, né? O Mauro Cabeção, campeão brasileiro de 78. Não é nada disso o Pablo, mas é tão óbvio, que ele é melhor sendo como ponta, como lateral, como Gasparzinho, se não jogar em lugar nenhum, que ele é melhor do que os dois que ele estava utilizando, que a gente até fica assim, pô, mas demorou tanto, né? Para dizer que a rosa cor-de-rosa, ela é cor-de-rosa. Coisa absurda, pô. Ainda bem, tomara que o Pablo entre bem, claro que vai ter aquele ímpeto de atacante dele de ir para frente, que ele não deixa as costas desguarnecidas para o Léo Condé, que é um treinador jovem, inteligente, possa explorar ali, mas, pô, é muito fácil isso daí, sabe? Pablo, der vontade de ir, vai embora, meu filho. Agora, quando o Pablo for, o Zé Buscapé, você que fica aqui, você é que cobre, né? Pablo, vai na boa, não vai assim, igual, sabe, índio, apesar do Guarani ser índio. Não vá só atacar e deixar a aldeia descoberta. É isso, né? Uma coisa muito simples dentro do futebol. Edu, espero que você esteja bem. Sim. Espero que você não fique bravo comigo como você normalmente fica, mas não demonstra, porque você sabe que eu sou o comentarista que nunca te abandona. Não, de jeito nenhum. Realmente, ó, eu já nem falo mais nada, viu? Nem falo mais nada. Ai, Eli Carlos, como você faz falta, viu? Mas Greg Zorzinho falou pra você, pode, ó, às vezes falta 10 minutos pra começar a concentração, nada. 5 minutos, nada. Falta 3 minutos. Zorzinho entra. Ele não nunca começou a concentração. Tá firme aqui. E essa escalação, ô Tigrão, você já falou que o Ovington entrando aí, o Pablo, né? O que esperar aí desse Guarani e Novo Horizontino já com essa nova formatação, hein, Tigrão? É jogo duríssimo, né, Edu? Duríssimo. O Guarani, você mesmo nos ensinou isso daí, com os seus papéis imbatíveis. 10 jogos sem vencer, não venceu ainda no Brinco em 2021. É ruim isso para a torcida, mas o Guarani vem jogando bem, sabe? Eu acho que eu tenho batido muito nessa tecla. Em alguns momentos eu fiquei meio sozinho, mas é democrático isso, por isso que é legal. Eu acho que o Guarani vem jogando bem nos últimos 5 jogos aí. Ele ganhou 2 e ganhou fora, né? Isso que é legal. Ganhou em Araraquara, ganhou lá no Canindé do Santo André, perdeu para Corinthians. Olha para quem que o Guarani perdeu. Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Contra o Palmeiras, no Brinco, a semana passada, acho que deu mole, estava com o jogo na mão, estava vencendo, poderia ter feito 3-0. Então o time está encaixado. E aos poucos, né? Sieberti falando, ele vem corrigindo. Sieberticamente falando, ele vem vendo que todo mundo viu, mas às vezes é uma teimosia, assim, uma vaidade, né? Você abre o Facebook aqui, das pessoas que se comunicam com a gente, dos torcedores do Guarani, pô, até o Steve Wonder, que eu não sabia que era bugrino, ele disse, ó, Tigrão, aquela voz linda dele, né? Pede pra ele colocar o Pablo na lateral direita. Pede para ele tirar o Índio, né? Então, coisas muito óbvias, né? Assim, beabá do futebol. Demorou um pouco para mexer em posições, em situações nominais, né? Tira Pedro, põe Paulo. Paulo rende mais do que Pedro. Bom, enfim. Mas o conjunto, a orquestra bugrina, vem tocando legal. Vem fazendo uma harmonia legal. Então eu também quero respeitar muito aqui o trabalho do Alan Al. E essa questão de opção por nome, esse aqui, aquele ali e tal, é detalhe. Mas o importante é que o Guarani, mesmo em casa, onde não vem vencendo, ele vem jogando bem. Eu acho que hoje, né, apesar da campanha espetacular do Novo Horizontino, esse time de investidores, como o Mirassol também, que vem fazendo grandes campanhas,
tanto o Novo Horizontino quanto o Mirassol, eu acho que chegou o dia de vencer. Porque quem jogou bem em casa contra o Corinthians e perdeu, quem jogou em casa contra o Palmeiras bem pra caramba e perdeu, hoje não tem como jogar mal. Vai jogar bem de novo e ainda fazendo essas correções pontuais do passarinho verde aí, do Marcos Luiz. Ora, uma hora em casa, vai jogar bem e vai vencer. É questão de detalhe, é questão de Jair Pisserni. É botar a pinóia pra dentro. Edu, e o Gleger é uma espécie assim de Eli, um pouco mais atrasado, mas é um Eli que joga no gol, viu, Edu? Boa, Tigrão. Olha, ô Vanderlei do Parque Itajaí, muito obrigado pelo carinho. Um grande abraço a você, viu? Muito obrigado mesmo. Correndo aqui no nosso WhatsApp, já o Tigrão vai responder. Eu acho que vocês concordam. O Andrigo, acho que é o melhor jogador do Guarani, né? Marcos Luiz já falou que sim, Andrigo. Quero saber quem joga mais. Andrigo ou Lucas Crispim? O Crispim foi pra onde, Marquinhos? Foi pro Fortaleza, né? Tá no Fortaleza. Quero saber do Tigrão quem joga mais, Andrigo ou Lucas Crispim? Vamos lá, boa noite, Edu. Vocês acham que dá pra jogar Regis e Andrigo no meio de campo? Como Regis? Regis? Não. Regis, número, que é meia também. O Regis meia também. Meia e tá só no banco. Tá no banco, é. É que jogou pouquinho o Regis, né? Ok, fica registrado aqui, mas não, todo mundo concorda que essa formação que acabou ser escalada, viu? Deixa eu ver aqui, muito obrigado, é um passarinho verde. Ô, passarinho verde, um abraço pra você, viu? Boa noite, aqui é o Henrique do Jardim Leonor, Jardim Leonor. Bugrino sonhando alto. Se o Guarani for campeão, ele terá o direito de disputar a Sul-Americana? Abraços. Não, a Sul-Americana, o critério é só no Campeonato Brasileiro, viu? Brasileirão tem geralmente os 4 primeiros Libertadores. Não, Libertadores são 4, depende das 7 vagas. Depois a Sul-Americana é depois 11º até 12º. Boa noite, Bugre ganha 2-0, Índio. Não dá, pelo amor de Deus, é o Haroldo. O Índio está no banco, viu? Atendendo a pedidos, hoje ele começa no banco. Lucas Bugrino, deixa eu ver o Lucas. Lucas Bugrino, um grande abraço, viu? Muito agradecido mesmo pelo seu carinho. Boa noite, Edu. Muito obrigado. Alô, Pereirinha da Padre Anchieta, sempre muito gentil. Grande abraço, viu? Muito obrigado. Arthur Chácara da Barra diz que vai ser 2-0 o Guarani. Boa noite, amigos da Band. É o Tião de Monte Alto. Hoje o Bugre vai ganhar para nós cancelarmos, o Santos no campeonato. 2-0 para o Bugre. É justamente para dar uma vantagem sobre o Santos. O Tião diz que vai ser 2-0 para o Guarani. Boa noite, Edu. 2-0 Guarani. Manda um abraço pro Gleger. Meu finado pai é fã dele. É o Alex. O Gleger ele foi dar só uma voltinha. Eu falo sim, viu, pra ele. Nosso muito obrigado aí. Alexis, deixa eu ver aqui. Edu, você deu uma informação incorreta. O Flamengo já foi campeão da Taça Guanabara. Não diga. Flamengo, Madureira, Fluminense e Portuguesa estão na semifinal do Carioca. Não enfrentarão os times da Copa Rio. Ô, Dedé, é isso aí. Obrigado, Dedé. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, diria Eli Carlos. Então tem a Taça Rio e a Taça Guanabara. Mudou o regulamento esse ano, né? Edu, será 1-0 para o Guarani. Manda um abraço pro Marcos Luiz, o Aguinaldo do Proença. Ô, Edu, teve um abraço para mim que eu vi aí. Oi, Marquinhos. Um abraço para ele aí, Edu. Proença só tem gente boa. É isso aí. O Alexis mandou um abraço para você. Nossa, um abraço aí pro Alex aí. Um abraço a toda a família. Obrigado pelo carinho. Vamos lá, ô Tigrão. Quem que joga mais? Andrigo ou o Lucas Crispim, que foi pro Fortaleza? Edu, eu acho que o Crispim é um jogador tático, fisicamente mais completo. Do ponto de vista da recomposição, volta, né? O cara mais forte fisicamente, mas tecnicamente, eu não tenho nenhuma dúvida, até por aquilo que já mostrou, que o Andrigo é mais jogador. Tecnicamente é mais jogador. E ele chegou outro dia, até fazia um elogio aí à fisiologia e também ao Departamento de Educação Física do Guarani. Esse cara, ele chegou aí meio, 15 do segundo tempo, já estava arrastando as pernas, já estava encostando ali naquele lado onde tem sombra e tal.
Agora não, tá correndo os 90 minutos. Ele fisicamente, no mesmo nível que o Crispim, é mais jogador. É mais realizador, é mais criativo, é mais atacante, talvez seja menos tático, mas é mais jogador. Eu sou muito mais Andrigo. E você, Gleger, Andrigo ou Lucas Crispim? Eu acho que o Tigrão foi cirúrgico aí na análise, né? O Crispim, taticamente falando, é um jogador interessante, mas tecnicamente, num contexto geral e bem fisicamente, esse Andrigo aí, pra mim, é mais jogador do que o Crispim. Sabe fazer gol, tem umas metidas de bola interessantes, se movimenta muito bem, né? Joga numa função ali que é difícil, muito congestionado o setor que ele joga, e ele sabe buscar os espaços vazios. Você lembra o gol que ele fez aí na última partida? A movimentação dele, escapando da marcação do volante, entrando na diagonal nas costas dos zagueiros para receber essa bola em condição de fazer gol. Então, jogador muito inteligente, para mim, mais jogador sim do que o Crispim, Edu. Meus amigos, 19h32, final do nosso Concentração, hein? Vem aí o amigo Batista. Uma grande jornada, hein? Guarani e Novo Horizontino começa às 20 horas. Aí, terminando, uma rápida pincelada. E Júlio Nascimento narra na sequência, começa 22h15, Ituano e Ponte. Começa hoje, só termina amanhã, lá para 00h10, 00h15, termina o jogo da Ponte. Se não tiver nenhum problema, né? E aí a gente vai até 1h, se Deus quiser, até amanhã. Serão, é o nosso Serão dominical, hein? É o Serão Esportivo Bandeirantes. E até já! Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Jornada Bandeirantes.
pista. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Jornada dupla, daqui a pouco 20 horas, a bola rola no estádio Brinco de Ouro em Campinas. Guarani, Novo Horizontino, temperatura de 21 graus. E na sequência, emendado, coladinho, a Ponte enfrenta o Ituano em Itu. A Bandeirantes transmite com Júlio Nascimento. São as jornadas esportivas. Os times de Campinas em ação neste domingo. Domingão de futebol aqui na Bandeirantes. Bandeirantes! E a partir de agora vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Girando a equipe de maior audiência do Rádio de Campinas. No ar, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com o Guarani, Marcos Luiz, o Cobrão e o destaque do Bugre de Zé Marquinhos. Alô Batista, grande abraço para você e para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O técnico Alan Al da equipe do Guarani tem mudanças em relação à equipe que se apresentou na última rodada. Ele vai poder contar com o Bidu e também com o Rodrigo Andrade, jogadores que suspensos não atuaram diante da equipe do Santo André. E também por opção, ele acaba modificando a lateral direita. Traz Pablo novamente para o setor, deixando Ciola e Matheus Ludic como opções para o banco de reservas. Guarani não tem nenhum atleta pendurado. Isto quer dizer, Batista, se nenhum jogador se machucar, força máxima também para o derby da próxima quarta-feira. Informações do adversário, falando do Novo Horizontino, diz aí Marquinhos. O técnico Léo Condé faz uma excepcional campanha. É líder do Grupo B com 18 pontos conquistados e vem aí com 6 partidas sem perder. 5 vitórias e apenas um empate. Aliás, o empate acabou acontecendo no jogo contra o São Bento por 1-1. Existiu uma dúvida, mas o Adilson Goiano ficará como opção no banco de reservas. E Léo Baiano está confirmado como titular. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, pra você também. E aqui na Bandeirantes, sempre opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Um abraço para você, Batista, uma boa noite ao amigo ligado na Bandeirantes. Olha, um jogo difícil para o Guarani, um jogo importante, né, até para se manter aí na zona de classificação para a próxima fase. E o Alan Al surpreende a todos nós. Aparece aí com o Pablo, nós que estamos aqui pedindo o Pablo há muito tempo para jogar de lateral direito. Ele já testou Ludic, já testou o Ciola e as coisas não aconteceram. E hoje, na minha opinião, o Guarani bem escalado. Pablo na direita, a presença do Thales e Ayrton ali, uma dupla de zaga que mostrou que foi muito bem na última partida e mostrou que tem condições aí para ser a dupla titular para a sequência, né? E também, Batista, a expectativa de que esse meio de campo com Rodrigo Andrade, com o Andrigo, com os homens de frente, Sávio, Davó e Júlio César, o Guarani possa fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado. E qual que é o bom resultado? A vitória. Então a expectativa é essa e que o torcedor bugrino também, pensamento positivo, que o Guarani hoje vai fazer um grande jogo.
Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto galopante indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Às vezes, o óbvio incomoda. Às vezes, é incômodo admitir que a água é molhada e que o carvão é preto. E às vezes fica tão simples ver o óbvio que ele realmente traz transtorno para os teimosos. Ufa! Pablo é o lateral direito. Pô, mas demorou tanto, hein? Vamos ver. Boa sorte para o Guarani contra o perigosíssimo Novo Horizontino. Daqui a pouco a bola rola, partida marcada para as 20 horas em Campinas, estádio Brinco de Ouro da Princesa. A Ponte joga um pouco mais tarde, 22h15. A Bandeirantes transmite com a narração de Júlio Nascimento. Chegando com o destaque da Macaca, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista! Boa noite! Grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta entra em campo mais tarde, às 10h15 da noite, para encarar o Ituano no estádio Novelli Júnior em Itu. O técnico Fábio Moreno não poderá contar com Moisés. O atacante viajou para Santa Catarina para resolver problemas burocráticos em relação à sua rescisão de contrato. Por outro lado, Renatinho é a grande atração no time da Ponte. Ele deve ser relacionado, mas fica no banco de reservas para o decorrer da partida. Ótimo trabalho e uma boa transmissão, Batista. Valeu, Lupe. Daqui a pouco a bola rola em Itu. Ponte Preta vai enfrentar o Ituano. A Bandeirantes transmite com a narração de Júlio Nascimento, com análise de Carlos Henrique, o bate pesado, e Gleiger Zorzin. Futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu grande amigo, um abraço muito especial para você, a todos da nossa equipe, e mais especial ainda aos nossos queridos ouvintes bombando aqui no nosso WhatsApp, é o 97102-1493, 97102-1493. Durante o jogo, no giro do placar, a cada 5 minutos, eu vou dar alô pra você. Coloque o nome, a sua cidade, se for de Campinas, o nome e o seu bairro, por favor, tá bom? Alô, Gustavo Martinelli, Bogrão ganha 1-0, boa transmissão, muito obrigado, viu? Gustavo Martinelli. Olha, no Brasil e pelo mundo, eu informo que no Campeonato Carioca, Portuguesa e Fluminense empataram 1-1. Ontem, Volta Redonda 0, Flamengo 3. Mas Volta Redonda, mas o Volta Redonda estava invicto a 16 jogos. E com 3 gols de Pedro, o Mengão tá com 3-0, tem o jogo da volta, super vantagem para o Flamengo, que pode perder por diferença de 3 gols no Maracanã. O Fluminense vai ter o jogo da volta também e joga por um novo empate. Por enquanto está pintando a grande final do Carioca, o Fla-Flu, tá bom? Olha, no Campeonato Gaúcho terminou Juventude 1, Inter 0. Tem o jogo da volta no Beira-Rio e há pouco o Caxias empatou. O jogo era em Caxias, o Grêmio está vencendo 1-0, mas o VAR anulou o gol do Caxias, hein? Então, final do primeiro tempo, Caxias 0, Grêmio 1 em andamento. E hoje no Mineirão, o Lisca bateu boca, brigou, mas o time dele ganhou de virada. Cruzeiro 1, América 2. Mineirão, hein? Agora vai ser no Independência e o América pode perder até por diferença de 1 gol, que vai à final. Ontem, Tombense 0, Atlético 3. Tem o jogo da volta no Mineirão. Uma super vantagem para o Atlético. Está pintando nesse momento a final. Atlético e Mineiro. Olha que temporada 2020-2021 do América, hein? E no Campeonato Paulista, 20 horas, Santo André e Palmeiras. 22h15, Corinthians e São Paulo. E Ituano e Ponte, aqui na Band narra Júlio Nascimento. Quer dizer, Corinthians e São Paulo, Ituano e Ponte, só amanhã vai terminar. Meus amigos, a nossa equipe técnica, Joelcio Cardoso, Alexandre Almeida
estão ávidos pelo samba do Batista. Gil Kleber, Sérgio Ricardo e Gilberto Sufi, agora 19h46 no ar. E o Sérgio Ricardo, Jornada Esportiva Bandeirantes. Integrando o país através da notícia. Transmissão digital via satélite, via internet. Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo de Campinas e do Brasil. Estamos também pela internet, você pode acessar os canais da Bandeirantes, estamos no Facebook e também no Band Multi. Você pode assistir a transmissão pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, nos aplicativos e, claro, no velho e bom AM 1170 para Campinas e AM 1270 lá para Ribeirão Preto. O melhor do futebol está aqui na Bandeirantes. E faltam 3 dias para o derby, hein? 3 dias, hoje é domingo, segunda, terça, quarta, quinta, a bola rola. Quinta, dia 5, a bola rola. Partida marcada para o estádio Moisés Lucarelli. Esse derby é o 199. Aliás, quarta-feira. Quarta-feira, dia 5, isso. É, exatamente, dia 5 é quarta e não quinta. Então, quarta-feira,
A bola vai rolar. Jogo marcado para o estádio Moisés Lucarelli. Derby 199. Derby é muito mais derby aqui na Bandeirantes. E atenção, torcedor. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, as escalações para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Alan Al definiu, você confere aí na Bandeirantes. 1, Rafael Martins. 17, Pablo. 3, Thales. 50, Ayrton. E 20 para Bidu. Meia dúzia, Bruno Silva. 31, Rodrigo Andrade. 10, Andrigo. 11, Bruno Sávio. 30 para Davó. E 94 para Júlio César. Confirmando o Guarani de Rafael Martins 1, Pablo 17, Thales 3, Ayrton 50, Bidu 20, Bruno Silva meia dúzia, Rodrigo Andrade 31 e Andrigo 10, Bruno Sávio 11, Davó 30 e Júlio César 94. No banco, Gabriel Mesquita 27, Matheus Ludic 2, Éder Ciola 70, Romércio 33, 36 para Eliel, Índio 23, 7 Matheus Souza, 8 Tony, 78 Regis, 9 para Rafa Costa e 35 para Renanzinho. Entra em campo, veloz, imponente. Do técnico Léo Condé, o time não perde há 6 rodadas no campeonato. São 5 vitórias e 1 empate. 12, Giovani. 2, Felipe Rodrigues, o Diadema. 3, Robson. 4, Bruno Aguiar e o capitão meia dúzia é Paulinho. 5 para Barba, 7, Cléo Silva, 8, Léo Baiano e 10, aquele Murilo Rangel. 9, Gênison, 11, Danielzinho. Giovani, Felipe Diadema, Robson e Bruno Aguiar. E o Paulinho como capitão na esquerda. Barba, Cléo Silva, Léo Baiano e Murilo Rangel. Gênison e Danielzinho. No banco, 1, Rodrigo Viana. 13, Andrino. 14, Edson Silva. 15, Adilson Goiano. 16, Heverson. 17, Rômulo. 18, William Lepo. 19 para Guilherme Queiroz. 20, Douglas Baggio. 21, Rony. 22, Ricardo Luz. E 24 para Vinícius Almeida. Arbitragem do jogo. Árbitro Tiago Lourenço de Matos. Assistente 1, Fábio Rogério Baesteiro. E o número 2, Bruno Silva de Jesus. E no VAR, ele, pelo 3º jogo consecutivo, Márcio Henrique de Góes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, um jogo difícil para o Guarani. Guarani que venceu a última partida com alguns problemas, né? Principalmente nas mudanças impostas pelo técnico Alan Al. Hoje ele aparece aí com o Pablo do lado direito. O Guarani ganha muito com isso, tá? Ganha profundidade, ganha na qualidade, na recomposição. O Pablo sempre fez essa função, né? Na temporada passada, inclusive, tinha aquela dobra. Em alguns momentos ele vinha para recompor. O Cristóvão, que atuava ali pelo lado direito, fazia a segunda linha. Ou seja, o Pablo já está ambientado com a lateral direita, principalmente jogando com 2 linhas de 4, como é aí a plataforma implantada pelo professor Alan Al. Eu gosto da escalação, acho que o Guarani está bem escalado. Claro que vai enfrentar um time que vem numa crescente, que vem fazendo um excelente Campeonato Paulista. Novo Horizontino tem 18 pontos, né? Dos 9 jogos ele venceu 5. Então é um time que o Guarani precisa estar muito atento.
É um time que tem muita qualidade nesse meio de campo, com o Murilo Rangel, que todos nós aqui conhecemos. O torcedor bugrino também o conhece bem. Esse Barba aí é bom jogador, né? Léo Silva, Léo Baiano, Genilson, que é um jogador experiente, que joga ali na frente. Bom, ou seja, o Guarani tem que estar muito atento. Vou ficar aqui de olho na estratégia de jogo do Alan Al. Acho que hoje vai pesar muito isso. Linha baixa, linha média, linha alta. Então nós vamos ver aqui como que vem o professor Alan Al, que está jogando dentro de casa. Está jogando dentro de casa, precisa do resultado. Lembrando que o seu concorrente, que é o Santos Futebol Clube, empatou ontem e está atrás ainda. Então uma vitória hoje, o Guarani abre 4 pontos de diferença para o Santos. Então olha o tamanho da importância desse jogo de hoje. Mesmo enfrentando um grande time. Mas está jogando dentro dos seus domínios, com uma escalação boa. Tomara na evolução também do Júlio César, que é um jogador que vem crescendo jogo a jogo. Isso é muito importante, porque bom jogador ele é, né? Recebeu a oportunidade, não vinha atuando bem e de repente começa a crescer, né? A sua condição técnica, a sua condição física, que eu acho que estava pegando muito ali no Júlio, era o aspecto físico. E hoje já é um jogador diferente daquele que estreou. Então, a expectativa é de que ele consiga evoluir, né? O Guarani tem perdido muitos gols também aí nas últimas partidas, com o Davó, com o Bruno Sávio. Então, tomara que estejam concentrados e confiando sempre, né, em toda a qualidade do Andrigo, que na minha opinião é o jogador mais importante desse elenco do Guarani. Fechando ali o meio de campo com o Rodrigo Andrade e o Bruno Silva, que são 2 jogadores, o Bruno um pouco mais ali na contenção, na proteção da primeira linha, na proteção dos 2 zagueiros, e o Rodrigo Andrade é aquele jogador que tem muita qualidade, né, e a característica de encostar ali nos homens de frente. Deve ficar por dentro, à frente das 2 linhas de 4, o Andrigo juntamente com o Davó, da mesma forma que vem jogando o Alan Al. Tomara que dê tudo certo, tomara que as coisas aconteçam, que o Guarani consiga um bom resultado. É um jogo importantíssimo, mas tem que estar muito atento. A bola parada desse Novo Horizontino é muito forte, é um ataque que resolve muito. E olha, Tigrão, tô confiante, acho que dá para o Guarani. Pela escalação, acho que o Guarani consegue um bom resultado. E você, Tigrão? Alô, Tigrão. Terra chamando. Tigrão? Alô, Tigrão. Quem é Tigrão? Tigrão. Senhor Batista. Quem é Tigrão? Oi, Edu, pode falar, Edu. Fala que eu te escuto. Eu posso descarregar aqui? Alan Al, Edu, se você me permite, Sim, Edu. Vamos lá, Alan Al. É, o treinador. É o lateral de origem. Ele nos traz mais experiência em relação ao Ludic e um pouquinho mais de ofensividade em relação ao Ciola. Então ele vinha treinando bem e eu acho que vai encaixar bem na maneira que a gente está jogando. Legal, aí ele está falando sobre o Pablo. Só uma pergunta, depois os comentaristas respondem, Batista. Se o que ele falou está correto, ó, o Pablo estava treinando bem, tem mais ofensividade que o Ciola, recompõe mais que o Ludic, por que estava no banco? Caiu aqui a conexão. Agora já está restabelecida. Fala que eu te escuto. Rapidamente que a bola vai rolar. 19h58. É jogo duro, né? Mas o Guarani aos poucos vai se ajeitando. Aos poucos vai colocando as peças indicadas por todos. É raro cair a conexão aqui, mas aconteceu. Então, torçamos para um grande jogo de bola em que o Guarani quebre, né? Mesmo estando muito bem a partir de agora, a partir da última partida, já dentro do G2 do seu grupo, mas incomoda essa situação de 10 jogos sem vencer em casa. Que este incômodo seja quebrado daqui a pouco em alto estilo contra um time de muita qualidade, de muita estrutura tática, sem grandes nomes, mas que vem bem no campeonato, que é o Novo Horizontino. A bola vai rolar no brinco e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. Jogo importante, como disse o Tigrão, 10 jogos em casa sem vencer. E hoje o time do Guarani precisa quebrar essa escrita. E é assim, né? Não existe time no mundo que fica o tempo inteiro perdendo jogos em casa. Nem o Ibis tem uma performance desta forma. Então, como já estamos aí com 10 partidas,
A última vitória em casa foi em dezembro. No ano passado, dia 16 de dezembro, contra o Confiança. E, portanto, há muito tempo sem vencer. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Saída de bola pertence ao Novo Horizontino. Apita o árbitro, começa o jogo. Carlos Batista. Foi eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no brinco, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Time do Guarani, camisas verdes, calções brancos, meiões brancos, para enfrentar o time do Novo Horizontino com uniforme amarelo com detalhes em preto. Guarani nesse primeiro tempo ataca contra o gol do placar eletrônico e consequentemente o Novo Horizontino vai atacar contra o gol dos portões de entrada do estádio Brinco de Ouro. Vai embora, domina pela esquerda, Júlio César tentou passe, chega lá atrás, tira, afasta de qualquer jeito a defensiva do time do Novo Horizontino. A bola sobra outra vez com o time do Guarani. Vem na bola Rodrigo Andrade, recolheu, dominou, soltou para Andrigo, vem para a bola, manobrando, rolou para Bidu no fundo, pé canhoto, levantou, bola cruzada, fechada demais. Vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Novo Horizontino bater. Jogada começou lá atrás, Batista, com a recuperação do Bruno Silva. Tentou a jogada aqui pelo lado esquerdo e o cruzamento do Bidu. Ele pegou muito forte, a bola passou pelo Giovani e foi embora. Tiro de meta, primeiro tempo, 0-0. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Vai sair jogando lá atrás, Giovani. Ele levanta de perto à direita o goleiro. O time do Novo Horizontino vem lá atrás para afastar Thales. A bola volta, sobra com o Novo Horizontino. Danielzinho empurrou pela esquerda. Paulinho, pé canhoto, levantou. Bola cruzada, passa por toda a extensão da grande área. Faz a proteção. Bidu, a bola vai embora pela linha de fundo em tiro de meta no campo de defesa. É para o time do Guarani bater. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, chame no WhatsApp 999 47 1980. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Domina Bruno Silva, recolhe no campo avançado, abriu pela esquerda, Júlio César, pé canhoto, levantou pro gol, vem Bruno Sávio, pé direito, bateu e defendeu Giovani. Grande defesa, voltou, Pablo dominou para Bruno Sávio, subiu a bandeira marcando impedimento. Ele estava na banheira, Batista. É, mas essa banheira aí não é boa não, hein? Ah, verdade. Qual é a boa, Batista? A banheira boa é a banheira, aquela que você tem lá na sua mansão. Ah, é? Olha, começa com tudo, o time do Guarani teve a primeira grande oportunidade em cima do Novo Horizontino. E o Bandeira apontou um impedimento depois da sequência, o impedimento realmente do Bruno Sávio. 3 minutos, quase 4 do primeiro tempo. A primeira grande oportunidade do time bugrino. Vem lá atrás Giovani. Ele toma posição para sair jogando. Bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Vem de cabeça para afastar. Tira Thales, a bola volta lá pelo lado esquerdo. O time do Novo Horizontino tem a posse de bola. Sai jogando pela esquerda. Murilo Rangel. Recua, toca Paulinho. Vem para lateral, recebe. Recua, toca lá atrás no campo de defesa. Vem Bruno Aguiar. Entre
entregando para Robson pela direita, na zaga central, toca pela direita, Felipe Rodrigues, Diadema, bateu, errou, a bola sobrou com Júlio César, dominou Diadema, estica a perna, a bola vai para a linha lateral, é arremesso, Léo Baiano queria o arremesso. O árbitro diz que não, é do Guarani. Autorizado, Bidu cobra, tem prensa, recua para Ayrton. Recebe o capitão do time bugrino no campo de defesa, joga para dentro do círculo central, vem Thales. Ele arruma no pé esquerdo para fazer o passe lateral. Pablo bate de perna direita, por elevação, lançou para Rodrigo Andrade, vai para a linha de fundo, rolou atrás, vem na bola Pablo, pé direito, subiu, toca de cabeça, Giovani tira, a bola faltou, Júlio César, pé direito. Bateu, a bola faltou, o Andrigo dominou, virou, pé direito, bateu, vai embora! Desvio na defesa, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Escanteio, grande defesa do Giovani na cabeçada do Andrigo. É escanteio para o Guarani bater. Ele operou 2 milagres, né, Batista? Primeiro no cabeceio do Andrigo e depois também no chute do Júlio César. Ganha escanteio a equipe do Guarani, Andrigo e Bidu perto da bola. Vem para a bola o time do Guarani para fazer a cobrança de escanteio. Está autorizado, partiu, Andrigo, pé direito, levantou, a bola vai embora, passa por todo mundo, vai embora para fora pela linha de fundo, é tiro de meta no campo de defesa para o Novo Horizontino bater. E o Giovani ficou assustado, hein, Batista? Tanto que pagou geral, chamou a atenção do Bruno Aguiar, ele que estava perto ali do Júlio César, no arremesso do jogador do Guarani. E só uma correção, a cabeçada foi do Davó e não do Andrigo, né? A cabeçada que exigiu uma grande defesa do Novo Horizontino, do goleiro Giovani do Novo Horizontino. BM Brasil Veículos, compra, venda, consignação, financiamento e muito mais. A BM Brasil Veículos convida você para conhecer todas as suas possibilidades de negócio. Avenida Brasil 1614, Jardim Guanabara. Acesse o site bmbrasilveículos.com.br. Ligue 3241 1133. BM Brasil Veículos. Detalhe no ar, diz aí, Tigrão. O Guarani começa espremendo o vidro de mostarda. E a parte de cima do tubo de mostarda tem chimichurri. E vou dizer para você um negócio, hein? O cara não gosta de ser chamado de Diadema. E você está insistindo. Depois segura a mangueira aí, hein? Jamais. Que história é essa? Segurar a mangueira do Diadema, pô. Você tá louco. Domina a Barba, recebe, leva a bola com a perna direita para Léo Baiano, enfiou na área para ninguém. Cláudio Silva foi dominar, acabou encostando o joelho na grama, desequilibrado, e a bola sobrou fácil lá atrás para Rafael Martins. Alguma vez você se desequilibrou e encostou o joelho, Batista? Sim, várias vezes. Ah, bom, entendi. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro em Campinas, Guarani 0, Novo Horizontino 0. Deixa eu dar uma descarregada no WhatsApp aqui. Alô, Gamaliel Costa, tem João Paulo Souza, família Peria, né? João Paulo de Souzas, né? Família Peria, muito obrigado. Thiago Chimba, da cidade de Singer. O Felipe, da Padre Manuel de Nóbrega. O Márcio, Jardim Chapadão. Zezinho de Guarulhos. Alô, Dorival, do Tropical. Everton, o seu pai. Alô, seu João Lopes, que é o papai do Everton, um abraço pro senhor, viu? Atenção, Bruno, lá do Conceição 40, junto com o Nan. Grande Bruno, um abraço pro Nan. O Dyer, o Júlio Ferri. Domina o time do Guarani, vem com o Andrigo, rolou pra Bruno Sanf, entrada na área, calibrou, pé direito, bateu a bola, desviou, subiu o Andrigo de cabeça, é gol! Gol!
19 minutos passados, primeiro tempo. Uma arrancada excepcional. A bola pela direita no campo de ataque. Bruno Sávio bateu, a bola desviou na defesa e se ofereceu para Andrigo. De cabeça ele chegou finalizando. Jogou a bola no fundo do gol do Novo Horizontino. Ela bateu lá dentro e fez lá. Andrigo, faro do gol. Andrigo para fazer a rede balançar no brinco. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Andrigo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol. Abre o placar do brinco. Hoje sempre Guarani. Dali Bugre, dali Guarani. Guarani 1, Novo Horizontino 0 e o detalhe do gol é seu, Marquinhos. E você viu da onde saiu a jogada, a origem, Batista? Do próprio Andrigo. Ele recebeu a bola do Rodrigo Andrade e meteu ali um cruzamento para o Bruno Sávio, que fuzilou contra a meta do Giovani no rebote. Quem estava ali esperando? O próprio Andrigo. De cabeça, não deu para o Giovani, estufou a rede, o 10 do Guarani. É o primeiro do Bugre no brinco. 1-0, o Guarani está vencendo. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, brinco de ouro, Andrigo, sempre ele, Andrigo, camisa 10, Guarani 1, Novo Horizontino 0, Edu. É a quarta partida consecutiva que o Andrigo marca. Olha, Santo André e Palmeiras, 0-0 no Canidé. Um abraço para o Humberto lá de Valinhos, para ir no Júlio Ferre, né, lá de Inhumas, Goiás. Tem Humberto de Valinhos, o Du Bugrino está em Avaré com a esposa Mari e a filha Duda num belíssimo hotel. Alô, Du Bugrino, segura! De Matão, lá no Sumaré, bairro Matão, o Gabriel, o Aline e Gustavo Bugrinos da pele até o osso, Rodolfo Bockerman, lá de Valinhos, o Acaso de Valinhos também e o Emerson de Cotia, o nosso muito obrigado. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 Campinas e AM 1270 em Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. BM Brasil Veículos, compra, venda, consignação, financiamento e muito mais. Se você quer vender o seu veículo, aproveite. A BM Brasil compra o seu carro e você já sai com o dinheiro em menos de 24 horas. Acesse o site bmbrasilveículos.com.br. Ligue 3241 1133. BM Brasil Veículos. Alô, Lucas Bedon, grande abraço, muito obrigado, Lucas Bedon. Tá curtindo o som da Bandeirantes, ele que é da BM Brasil Veículos. É tempo de análise, Gleger Zorzin, melhor dos mundos, hein, Gleger? Um gol antes dos 10 minutos, o Guarani está vencendo o jogo. Merecido, né, Batista? Joga um bom futebol, aliás, um futebol agressivo, né? Só não pode errar aí, como errou o Bidu agora. Dá chance pro adversário, o Guarani tá bem postado. Está bem organizado e essa variação de ambos os lados confunde muito a marcação do Novo Horizontino. Gosto da postura do Guarani, abre o placar e tem tudo para ampliar, viu, Batistão? Domina pela direita, Pablo recolhe, solta o jogo para Bruno Sávio, ele vem marchando o campo, voltando para Pablo, passe errado do Pablo, vai para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para o Novo Horizontino. E para você, Tigrão, comecinho do jogo, o time do Guarani já está vencendo a partida no brinco.
Ah, começou apertando o tubo de mostarda aí, jogando tudo pra fora, né? Começou passando por cima, passando o carro, já poderia ter feito antes. É sim, o melhor dos mundos, porque agora o Novo Horizontino tem que se coçar. E vai sair, vai deixar as costas, vai dar o contra-ataque, vai continuar organizado defensivamente? Perguntas que só os próximos minutos, estamos a 15, que vão responder. O jogo vai responder a essas perguntas. Mas começou com uma intensidade, com a faca entre os dentes e querendo de qualquer maneira quebrar a sequência. E vem embora, dominou, Davó, tentou passe de calcanhar em cima da defesa do Novo Horizontino, que chega lá atrás tirando. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 15:30, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, girando o placar. No Brinco de Ouro, em Campinas, Endrigo de cabeça, Guarani 1, Novo Horizontino 0. Semifinal do Campeonato Gaúcho, jogo de ida em Pato Caxias, em Caxias 1, Grêmio também 1. Um grande abraço ao Fernando Dias, de Belo Horizonte, torcendo para o Bugrão. Tem o Rogério de Sumaré. E um salve para guerreiros da tribo de Praia Grande, o Valden e o Rogério de Hortolândia. Alô, Celcinho, fotógrafo bugrino da pele até o osso, tá curtindo o som da Bandeirantes. Um grande abraço, Celcinho. Saudade do amigo, hein? Com esse negócio de pandemia, a gente vai se afastando dos amigos, infelizmente. E manda um abraço também, Batista, pra galera bugrinos da Fúria do Bonfim, o Guri, Birinha, Margarone, o Paulinho, o Maradona e o Mingo. Tá todo mundo lá, Batista. Felipe Rodrigues, olha o Novo Horizontino, levantou na área, subiu, Ayrton de cabeça, tira. Insiste o Novo Horizontino, Danielzinho para Felipe Rodrigues, para Barba. Ele volta a bola, vem para Danielzinho, ele recua lá para trás para Bruno Aguiar. Domina no campo de defesa, rola na lateral para Paulinho, voltando para Bruno Aguiar. Ele trabalha pela metade da quarta zaga, rola o jogo pela direita no campo de defesa, vem Robson, ajeita, leva com a perna direita, faz o passe para Felipe Rodrigues, o Diadema. Por dentro, pela direita, Cléo Silva voltou, vem para dentro do círculo central. Passe errado do Léo Baiano, recupera, vem Rodrigo Andrade, domina para o time do Guarani, recuando para Pablo, ainda mais atrás para Thales, recuou para dentro da grande área, sai jogando o Rafael Martins com os pés, pela esquerda no campo de defesa, vem Ayrton, toca na lateral, Bidu domina, vem marchando o campo na frente, para Júlio César, escapou na marcação para Bidu, rola atrás, vem Bruno Silva, se ajeitou bem, lançou na frente para Andrigo, olha aí o autor do gol, pedalou na frente da marcação, levou por dentro, pé canhoto, rolou no comando, tentou a passagem, vem Rodrigo Andrade, recebeu a marcação, caiu, levantou, abriu para Bruno Sávio, preparou, cruzou na área, bola curta para Rodrigo Andrade, volta pela direita para Davó, Rodrigo Andrade para Davó, voltou Bruno Silva para Davó, subiu a bandeira marcando impedimento. Davó estava na banheira, Matheus Davó, e essa banheira aí não é boa não, hein? Ah, banheira boa qual é, hein, Batista? A banheira boa é aquela banheira enorme que você tem na sua mansão. É grande, hein, Batista? É grande, como era grande, hein? Como era grande. Como é enorme. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, chame no zap 999 47 19 80. Bruno Sávio domina pela meia direita, rolando para Júlio César. Recolheu, partiu para a entrada da grande área, vai para cima da marcação, vem champuzando a bola, rolou para trás para Andrigo, perna direita, cruzou do outro lado, chega Paulinho para afastar, tira, a bola voltou pela direita, Pablo dominou,
recolhe, mata a opção de ataque, recua, toca atrás. Guarani vai sair jogando lá atrás do campo de defesa, placar de 1-0. Bruno Silva, recuando, tocando a bola para Ayrton, captando o time bugrino de perna direita, atravessa a bola da esquerda para a direita no campo de defesa para Pablo. Pablo domina, recebe, ajeita, volta a bola lá pela esquerda no campo de defesa para Ayrton. Levanta num estirão no campo de ataque de cabeça. Bruno Sávio tentou fazer o lançamento para Davó, jogou torto e para fora, para a linha lateral. É arremesso no campo de defesa, arremesso para o Novo Horizontino. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Andrigo de cabeça, Guarani 1, Novo Horizontino nada, Edu. Primeiro tempo, Canidé, Santo André 0, Palmeiras 0, 22h15, Ituano e Ponte com Júlio Nascimento aqui na Band. Alô, cachorro louco do São Fernando, muito obrigado, um abraço. Sargento Roque, o seu pai Olindo e o irmão Eunir. E de Ribeirão Preto, Márcio, Juliane, Gustavo e o Boomer. Domina Paulinho, vem o time do Novo Horizontino, levantou na área, Thales. Chega, rasga de perna direita, tira dali, expulsa a bola da área, joga para a linha lateral, é arremesso pela esquerda. Vem o Novo Horizontino para fazer a cobrança com Paulinho. Lateral, canhoto já está com a bola para fazer o erguimento, vai usar a força do braço pelo jeitão, né? Vai mandar da área, não, preferiu o toque na linha de fundo para Danielzinho, tentou a devolução, a bola tocou no Bruno Sávio. Vai para a linha lateral, é novo arremesso pela esquerda. Paulinho, outra vez toma distância, indicando que vai lançar a bola na área. Anteriormente não fez isso. Autorizado, Paulinho. Agora lançou para dentro da grande área para Gênesis. Deu rebote, a bola voltou. Não conseguiu dominar o time do Novo Horizontino. Vem lá atrás, o Guarani chega. Bruno Silva para afastar, tira. A bola subiu de cabeça. Ele solta para Andrigo, virando pela direita para Rodrigo Andrade. Tentando levar, vem na bola, tira, afasta. Léo Baiano joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. Arremesso para o time do Novo Horizontino bater. E olha, vem para a bola para fazer a cobrança pela esquerda. Bidu, demora um pouco, agora sim. Levantou na cabeça de Júlio César, tocou na frente, tocou errado. Chega Felipe Rodrigues para recuperar e recua. Giovani vai sair dominando com os pés. Conheça a BM Brasil Veículos, há 13 anos no ramo de veículos novos e usados. Trabalhando com o que há de melhor no mercado. Todas as marcas e modelos, estoque atualizado diariamente. Acesse o site bmbrasilveículos.com.br. Ligue 32411133. BM Brasil Veículos. Bidu dominou pela esquerda, rolou curtinho para Júlio César, a pegada é por trás, ele tentou girar, Léo Baiano chegou empurrando, falta. O árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater, Marcos Luiz. E a falta aconteceu, né, Batista? Não dá nem para reclamar, porque ele travou o tornozelo direito, né, do Júlio César num primeiro momento, e depois chegou também o Léo Baiano e cometeu a falta. É para o Guarani, lado esquerdo. A reclamação foi do técnico Léo Condé. 1-0, Bugre. 1-0, Guarani vence, gol de Andrigo de cabeça, vem para a bola para fazer a cobrança de falta. É pela esquerda no campo de ataque na marca de 23 minutos e meio, primeiro tempo. Não há barreira, apenas um homem ali na frente atrapalhando a cobrança. Andrigo, pé direito, levantou na área, subiu o zagueiro para afastar, tira, a bola volta no Andrigo. Ele domina, recua lá para dentro do círculo central. Bola difícil, Pablo conseguiu dar conta do recado, tirou, entregando para Thales. Levanta de perto da direita, Paulinho tira de cabeça, a bola vai para a linha lateral.
É arremesso pela direita. A sua informação diz aí é do Pinheiro. Gol do Palmeiras no Canindé. Gustavo Scarpa, 19, primeiro tempo. Santo André 0, Palmeiras 1. Pablo cobrou arremesso lateral para Bruno Sávio. Vem o time do Guarani pela direita. A bola recuada para Pablo. Ele toca ainda mais atrás e joga lá no campo de defesa para Ayrton. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. A pergunta é para Marcos Luiz. Manda. Domingão à noite, tudo muito escuro. E aí na quebrada, baita de uma quebrada, você se encontra com o Diadema. E ele fala, eu quero. Tô Qual a fora. sua atitude? Tô fora. Tô fora, hein? Você tem que, além de falar, saber o que tô ele tá fora, querendo. tem que Batista? colocar turbina nas nádegas pra sair disparado. Você tá louco, hein, Batista? Deus me livre. O duro é adivinhar o que ele tá querendo, né, Marquinhos? Aliás, Batista, o Tigrão falou do porta-malas do Diadema há pouco, mas do Bruno Aguiar também não fica atrás, hein? E vem o time do Novo Horizontino pela direita, perde a bola, Júlio César está lá atrás, marcando, toca para Bidu com inteligência, ele joga contra Genison, a bola vai para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa, 25 minutos, você ouviu o toque, 25 e o Guarani vence no brinco 1-0, Bidu cobrou arremesso lateral, Davó encarou a marcação, tentou sair, opa! Falta nele, Robson já ia levando o drible, apelou, é falta pro Guarani bater, Marcos Luiz. Apelou, perdeu a razão, né, Batista? E aí foi tirar satisfação ainda com o árbitro e ficou barato pro Robson, né? Pela reclamação poderia ter recebido o cartão. É falta para o Guarani, falta em cima do Davó, tem o Andrigo ali pertinho da bola, tem o Bidu também. 1-0, Andrigo de cabeça marcou o único gol da partida até aqui, vai vencendo no brinco, há 10 jogos que o Guarani não vence no brinco, está vencendo. É falta, vem Bidu, arma perto esquerda para fazer o erguimento lá para dentro da grande área. Time do Guarani adianta suas fileiras, autorizado, Bidu levantou na área, subiu Paulinho de cabeça, tira da avó, vai atrás dela na linha de fundo, dominou rente ao pau da bandeira, pé direito, levantou na área, subiu, tira lá atrás de qualquer jeito, Felipe Rodrigues, a bola sobra no rebote com Júlio César, domina, recuou para Bidu, dá um tapinha nela por dentro, pela meia esquerda para Bruno Silva, ele recua, time do Guarani está inteiro no ataque, pela direita apenas os dois zagueiros lá atrás, mas a bola vai ser atirada para a linha lateral, Bidu, porque o Bidu está caído, sentiu, tomou uma pancada ali, tá neste momento sentindo fortes dores, hein, Marquinhos? E a dividida, Batista, foi exatamente com o Diadema, né? Me parece, pelo menos, a distância, o jogador que acabou pegando o Bidu e joelho esquerdo, né, do Cléo lateral Silva. da equipe do Guarani, né? Foi quem, Batista? Cléo Foi o Silva. Cléo Silva, né? Então acabou pegando ali o Bidu, lateral da equipe do Guarani, o médico do Bugre tá ali. Aliás, é a doutora que tá ali hoje, né, Batista? Tempo de análise aqui na Bandeirantes. Valdemir Gomes, o da palavra fácil. E aí, Tigrão, placar de 1-0. Você tinha uma expectativa dizendo que os minutos subsequentes iam dizer qual era a postura do Guarani. Eles já falaram para você ou ainda não? Não, o Guarani começou com altíssima intensidade. Se fosse, por exemplo, a velocidade de um automóvel a 140 por hora. Passou o carro em cima, foi lá, fez o gol. E eu imaginava que o Guarani fosse minimamente manter esse ritmo para não deixar o Novo Horizontino se reorganizar. Agora, usando mais uma vez uma expressão de linguagem, o Guarani está a 80 por hora. E aí o jogo fica equilibrado, né? Claro que não dá para ter aquela intensidade do início durante os 90 minutos, mas não precisaria ter caído de 140 para 80. E esse lance aí do Bidu foi joelho contra joelho, só que o jogador do Novo Horizontino com a rótula e o Bidu com a parte lateral do joelho, e deu aquele jogo. Sabe o que é o jogo ou não? Dá aquela chicotada, né? De fora para dentro, o joelho dele foi e voltou lateralmente. Deus queira, é um menino muito bem constituído fisicamente, tomara que não tenha sido nada, mas é preocupante essa chicotada que deu o joelho do Bidu num lance acidental, hein? Nem falta foi.
Os dois foram disputar a bola e bateram joelho contra joelho. Só que um de frente e um de lado, um lateralmente. O lateralmente foi o Bidu. Vamos observar aí os próximos minutos. Mas o Guarani poderia esquentar de novo o jogo, já meter logo 2-0. Olha lá, o Bidu bateu agora na bola com muito à vontade, com a canhota. Graças a Deus não foi nada. Tá recuperado, totalmente recuperado o Bidu, né? Não ficou ali sendo atendido e tal, voltou normal. E por essa batida, como disse o Tigrão, dá um indicativo de que ele está totalmente recuperado. E para confirmar a informação, a doutora Bárbara Sanches, hoje que está no banco ali, Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-0, gol de Andrigo de cabeça no comecinho da partida. Vem embora, Gênison virou para Paulinho pela esquerda, toca na frente, vem embora Murilo Rangel, não chegou. Chegou, o árbitro parou, marcou falta em cima do Rodrigo Andrade, que já estava policiando o setor. Ô Batista. Oi, pois não, Marquinhos, pode falar, fala que eu te escuto. Eu falo, Batista. E o Giovani, goleiro, o Júlio Nascimento que gosta, né? Porque o Júlio sempre fazia ali com a gente o time visitante. Diz que o Giovani ficava assim, ó, conversando com a luva. Não, você tem que me ajudar, porque senão nós vamos perder o jogo. O Giovani ou é louco ou sei lá o que, né, Batista? Mas todo goleiro é louco, né? Se não for louco, aí realmente... Como é que é? Como é que é esse negócio aí? Você é louco, Gleger diz que louco ele não louco. é. Doido. Doido. Muito doido. É louco. Que é bruto. O Gleger parece aquele bagre, né, Batista? Você joga isso que é o primeiro que morte. O Gleger disse que nessa definição aí do goleiro, ou é, ele falou assim, louco eu nunca fui. Vem dominando o time do Novo Horizontino no campo de ataque, perde o jogo, placar de 1-0. Vem pra bola Danielzinho, na frente pra Gênison, chega bem lá atrás. O time do Guarani monta um cinturão de marcação praticamente intransponível. Tô gostando do sistema defensivo lá atrás do time do Bugre. Guarani vence a partida e daqui a pouco, 10h15 da noite em Itu. Tem Ituano e Ponte Preta, e aqui na Bandeirantes tem Júlio Nascimento, Carlos Henrique, o Bate Pesado e o Gleger Zorzin, com as reportagens de Antônio Lupi. Levantamento de bola pela esquerda, o time do Novo Horizontino sai com enorme dificuldade. Danielzinho voltou para dominar, meteu o pé direito, suspendeu na entrada da área, tira lá atrás Ayrton de cabeça. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 31, quase 32, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 1, gol de Andrigo de cabeça, Novo Horizontino 0, Edu. 22h15, Corinthians e São Paulo na Arena Corinthians. Olha, de Valinhos, o Alexandre e o Pedro Henrique, o famoso PH, pai e filho, hein? Alexandre e PH, um abraço pra vocês, viu? De Piracicaba, o Elson, e um abraço pro seu pai, o senhor Batista. Senhor Batista, parabéns aí, senhor Batista pai e Elson filho. O Rodrigo de Tefé, no Amazonas, Tefé, Amazonas. O Rodrigo Jonas de Jesus conosco também. O Kleber da Carina do 9999. E de Salvador, o Paulo Ridolfi. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes, o som da bola. Gleger Zorzin, 32, quase 33. Explica aí qual é a plataforma tática que o Guarani está usando para vencer o jogo até aqui 1-0. Já ele vem. Oi, Gleger. Ele vem já. Ah, tá. Bola pela direita no campo de defesa. A boa conversa lá, hein? Recua pela direita, vem Robson, domina lá atrás, pois não, Tigrão. Não, tava prestando atenção, que conversa interessante entre eles lá, né, Batista? E vem Gênison, levantou na frente para Cléo Silva, voltou, vem Murilo Rangel, ele domina, levando a bola na perna direita, tomou a bola do Bruno Saffi, o Bruno Saffi ficou caído, abriu pela direita para Felipe Rodrigues, volta pela meia direita para Bruno Rangel, pela meia direita vem no campo de ataque Léo Baiano para fazer o passe recuado lá para dentro do círculo central para Bruno Aguiar, rolou para Robson, ele pisa no campo de ataque pela direita, soltando para Felipe Rodrigues, levanta
levantou de perna direita para Cléo Silva, virou em cima da marcação, tira, afasta lá atrás, saiu jogando Bruno Silva, levanta, passe para o Júlio César, passe mal feito. Batista, fala que eu te escuto. Protesta, reclama o Júlio César, queria a bola no corredor, mas para dentro. Mandou o Bruno Silva para fora e ela saiu em arremesso lateral. Qual a plataforma tática que o time do Guarani está usando para vencer o Novo Horizontino? 1-0 em Gleger. 2 linhas de 4, 2 homens à frente. Esses 2 homens é o Davó e o Andrigo. As duas, e está muito bem postada, muito bem posicionada, agrupadas as linhas. Por isso que a gente não vê. Sequer você falou aí o nome do Rafael Martins, né? Não pegou na bola, algumas bolas recuadas só, mas o Guarani está muito bem organizado. Eu dizia antes do início da partida sobre a estratégia de jogo. Por enquanto estou gostando, Batistão. Domina Cléo Silva, o time do Novo Horizontino vem pela ponta direita, recebe, empurra, vem pela meia direita para Léo Baiano, centraliza a jogada dentro do círculo central para Barba, virando para Paulinho lá pelo lado esquerdo, tocando para Danielzinho, numa dobrada ali pela esquerda, Danielzinho, pé direito, levantou na área, subiu, Rafael Martins. Tá aí, pela primeira vez falei o nome dele, o Gleger diz que não tinha ainda participado, participou agora Marquinhos e com uma boa defesa. Sem dúvida, Batista, e também valorizando, né, o lance agora a favor da equipe do Guarani, claro que vai segurar um pouco, tentar esfriar a equipe do Novo Horizontino, reclama de uma pancada no joelho, tá caído o goleiro do Guarani, primeiro tempo, Bugre na frente, 1-0. Mande pra cá suas mensagens, 971021493, 971021493, é o WhatsApp da Rádio Bandeirantes. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35, quase 36, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Brinco de Ouro, Andrigo de cabeça, Guarani 1, Novo Horizontino 0, Edu Pinheiro. Olha, semifinal da Taça Guanabara hoje, Portuguesa 1, Fluminense também 1, final encerrado, semifinal do Gaúcho, Juventude 1, Internacional 0, semifinal no Mineiro, final hoje, Cruzeiro 1, América de virada 2, agora tem o jogo da volta, no Paulistão, primeiro tempo Canindé, Santo André 0, Palmeiras 1, de Lençóis Paulista, o casal Aloísio e a Lucilene, nosso muito obrigado. Bandeirantes AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Alô, doutor Marcelo Tintibel em Ribeirão Preto. Domina, vem pra bola. Davó de calcanhar para Júlio César. Adiantou demais a bola jogando na área. Apareceu lá atrás Bruno Aguiar. Tira, joga pra fora, pra linha lateral. Cobrança de arremesso pela esquerda. Vem Bidu para fazer o erguimento desta bola. Vai usar a força do braço ou não? Vamos ver. Não, preferiu o toque pela esquerda. Para Davó, tira lá atrás, afasta a defensiva do time do Novo Horizontino, vem Thales, jogando simples, recua lá para dentro da grande área para Rafael Martins, ele sai dominando com os pés, placar de 1-0, gol de Andrigo de cabeça, 9 minutos do primeiro tempo, foi o tempo em que o time do Guarani abriu o placar do jogo agora, e estamos com 37, já passando para quase 38, Rafael Martins, batendo de perna direita, levantou a bola no ataque, tira a defensiva do Novo Horizontino, sobrou com a Andriga, domina, tenta a passagem de bola, rolando pela esquerda, vem na bola, dominou, Bidu para Júlio César, recolheu, passou o pé direito em cima da bola, soltando pela esquerda, e está vencendo a partida, gol do Andrigo, que toca na bola, soltando para Júlio César, por dentro para Bruno Silva, recuando no campo de defesa, vem para Ayrton, por dentro para Thales, Thales chegou, a marcação, ele recua, joga lá dentro da grande área, saiu Rafael Martins de perna direita, levanta no campo de ataque para Andrigo, dominou, tabelou com o Davó, Andrigo, pé direito, bateu! Espalma! Giovani, uma defesa espetacular, uma defesa elástica, uma pancada na intermediária, Andrigo
soltou o Purrete, um canhão, e aí voou o Giovani para fazer uma defesa sensacional. Escanteio para o Guarani bater, Marcos Luiz. Mas que paulada do Andrigo, né, Batista? Excepcional defesa do Giovani. Escanteio, Andrigo e Bidu perto da bola. Autorizado, partiu, levantamento, Bidu fechado na área, Giovani! Chegou tirando a bola, ela veio espremendo no Giovani na trave, um cruzamento de escanteio, uma bola venenosa. Ela veio rodando cheia de guizos e quase surpreendeu o Giovani, Marquinhos. Mas estava ligado, né? O Giovani é bom goleiro, Batista, a gente conhece, né? O Giovani fez 2 boas defesas, salvando literalmente o Novo Horizontino no finalzinho do primeiro tempo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, chame no WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303, Campinas. Ali próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Oi, Gleger, pode falar qual foi aí o grau de dificuldade desta defesa do Giovani? Era sobre isso que eu ia dizer, né? Uma defesa importantíssima. Essa bola cheia de curva e o goleiro não pode definir antes, né? Se ele define 1 milésimo de segundo antes, ele toma o gol. Belíssima defesa, grau de dificuldade 8. Muito boa defesa mesmo. Aliás, o Andrigo, todas as vezes que toca na bola, leva perigo ao gol do Novo Horizontino. Olha, grau de defesa 8, então podemos colocar com uma defesaça, hein? Saiu jogando lá atrás, Rodrigo Andrade errou. A bola sobrou com o Cléo Silva, dominou, levantou na área, subiu, afastou Ayrton, a bola voltou, pé direito, bateu, vai embora. Danielzinho, do jeito que ela veio, ele queimou pro gol, a bola saiu à direita e Rafael Martins foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta pro Guarani bater. Mas a gente percebeu também, né, Batista, que o Rafael Martins, ele estava ali na defesa, ele estava para praticá-la. Quando ele percebeu que a bola sairia à direita, deixou passar, tiro de meta, 1-0 Guarani. Bruno Sávio domina a bola no campo de defesa, solteiro para Andrigo. Volta, passe errado, recupera, domina pela direita, Cléo Silva. Se manda o Novo Horizontino, bola aberta na ponta direita para Gênison. Recolheu, limpou, carregou, tocou na frente, tentou infiltrar-se. Léo Baiano, chega, Bidu na marcação. Chutou inteligentemente a bola no corpo do jogador do Novo Horizontino para ganhar o arremesso lateral, mas não acertou. É arremesso para o time do Novo Horizontino. Felipe Rodrigues lançou na área, vem Thales, tira de pé da canhota, levanta no campo de ataque. Davó está muito longe, não vai conseguir chegar. Até que ele chega, mas comete a falta em Bruno Aguiar. É falta para o Novo Horizontino bater do campo de defesa. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Placar de 1-0, Andrigo marcou de cabeça, 9 minutos, a bola é pela direita, Felipe Rodrigues dominando para o time do Novo Horizontino, está solto no ataque, abriu na ponta direita, vem para a bola, Cléo Silva voltando pela direita, por dentro, Léo Baiano, soltando para Murilo Rangel, volta no Léo Baiano, rolou para Barba, recebe o médio volante do time do Novo Horizontino, soltou na lateral para Paulinho, ele não evolui, prefere a bola recuada para Léo Baiano, para Barba, volta no Léo Baiano, toca muito a bola à altura da metade do campo, o time do Novo Horizontino para tentar atrair a marcação do Guarani não vai, Robson, ele é zagueiro, domina, recua para Bruno Aguiar, vai marcar a saída de bola lá na frente da avó, Bruno Aguiar, faz o lançamento no campo de ataque, Felipe Rodrigues acertou a cabeçada, vai na linha de fundo, tentou chegar e comete a falta no Bidu. É falta no campo de defesa e atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Paulista 2021, Brinco de Ouro em Campinas, Guarani 1, gol de Andrigo. Guarani 1, Novo Horizontino 0. Alô, Edu Pinheiro. Sim, amigo Batista, 44 primeiro tempo, Canidé, Santo André 0, Palmeiras 1, gol do Gustavo Scarpa, 22h15, tem Só um minutinho, Edu, Danielzinho, lá vem o Novo Horizontino, levantou na área, subiu, Ayrton de cabeça, tira, Murilo Rangel, parou, dominou, soltou para Paulinho, para Danielzinho, chega Bruno Sávio marcando, chega junto. E a bola escape, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda. O time do Novo Horizontino vai para o campo de ataque. 44. Vem para a bola se preparando pela esquerda para fazer a reposição no campo de ataque. O time do Novo Horizontino com Paulinho. Vai usar na força do braço. Daqui a pouco o Edu retorna. Autorizado. Paulinho levantou na área. Chegou Cláudio Silva de cabeça. A bola voltou. Não conseguiu dominar. Paulinho na primeira, mas na segunda tomou do Bruno Sávio para Danielzinho de calcanhar. Chegou o levantamento na área de Paulinho. Subiu Rafael Martins. Na pequena área é dele. Ele é o guardião da pequena área, Rafael Martins. Evitou a cabeçada do Gênison, que estava em cima dele, pegou e não soltou o Marquinhos. Tá ganhando confiança o Rafael Martins, goleiro titular da equipe do Guarani. Olha o Novo Horizontino, Batista. Novo Horizontino vem de novo, está se assanhando. Cléo Silva lançou na área para ninguém. Tocou lá na área para ninguém do Novo Horizontino. Eu sigo com você, Edu. Bom, rapaz, o negócio é o seguinte, 22h15 tem Corinthians e São Paulo, tem Ituano e Ponte aqui na Bandeirantes com Júlio Nascimento. Um abraço para o Magrão do São Quirino e toda a família de Grácia. Daqui a pouco, Júlio Nascimento, Ituano e Ponte Preta. Domina Cléo Silva, recolheu, vem embora, rolou na lateral pelo setor esquerdo, vem Danielzinho, recebe de perto à direita, centralizou a jogada para Gênison, na frente para Murilo Rangel, voltou para Léo Baiano, tirou da marcação, mas errou o passe, armando contra-golpe. Guarani com Bruno Sávio, domina dentro do círculo central, virando pela direita no campo de ataque para Davó. Ele vai subindo ao ataque, chegou no bico direito da grande área, passe errado. Detalhe, ele escolheu a opção errada, né? Ele tinha na entrada da área o Bruno Sávio, tentou o Júlio César numa situação muito mais difícil. Detalhe no ar. O Andrigo deu uma toca no Murilo Rangel, impressionante. Ele é de Limeira, né? A praça principal, Largo do Rosário de lá, é a Praça Toledo Barros. Fiquei com a impressão que o Murilo Rangel ficou mais perdido depois da toca que tomou do que as pombas da praça à noite quando apagam as luzes. Elas não sabem para onde ir. Sensacional o reflexo e a qualidade técnica do Andrigo, o melhor jogador em campo até agora, no chapéu, na toca, em cima de um grande jogador que é o Murilo Rangel. Só que o Guarani recuou, hein? Puxou muito para trás as linhas e deu moral para esse time aí do Novo Horizontino. Dá uma de morto para possuir o coveiro. Novo Horizontino no ataque, bola parada, cobrança de falta, Danielzinho, pé direito, bateu pro gol. Não tá valendo nada, o árbitro aponta o centro do campo e termina. E daqui a pouco, assim que a bola parar, vai começar aqui na Bandeirantes o jogo aberto com Edu Pinheiro. Para Supermercado Taquaral, aqui você é especial, tem de tudo para você, pelo melhor preço, é muito mais em sua economia. Supermercadotaquaral.com.br. E vem aí o intervalo inteligente do Rádio Brasileiro. Alô, Edu Pinheiro. Olha, muito obrigado, meu amigo Marcos Luiz. Sabe o que me chamou a atenção? Sim, Edu. Foi a doutora Bárbara Sanches. Sim, é o Guarani, eu acho que é o Guarani e o Corinthians. Os dois clubes que têm mulher no seu departamento médico, viu, Edu? Ela é ortopedista. Ortopedista, doutora Bárbara. E ela estava lá em Floripa, contra o Avaí. Foi a estreia dela. Foi a estreia dela. Você lembrou bem, Edu. É a segunda vez, doutora Bárbara legal Sanches. Isso. Legal, acho muito legal. Bons profissionais, né? Acho muito legal. Agora, como é que faz para entrar no vestiário? Porque se ela tiver que atender não, aí não dá, né? Não. Aí tem, ela tem uma ala deve só ter uma dela, sala né? só para ela. Isso, tem uma sala só para ela. Deve ter uma sala só para ela. E o Andrigo vai falar, Edu. Vamos lá.
jogador do Guarani, sobre o gol, a feitura do gol de cabeça, 1-0, o Guarani está vencendo. Claro que o principal sempre é a vitória, né? O principal é a instituição. Então, eu venho dando meu máximo, trabalhando como sempre na minha vida. E se eu tô bem, se eu tô numa fase boa, é por ajuda dos meus companheiros, né? Legal. Andrigo falou na Bandeirantes. Muito bem. Aliás, repetindo aqui, é a quarta partida, hein, Gleg? Que ele marca, quarta partida seguida, que ele marca um gol. O Andrigo está subindo, tem 26 anos. Vamos lá, o gol foi dele, o Bruno Sávio chutou, desviou, sobrou para o Andrigo, fez 1-0. E o goleiro Giovani, 4 defesas. Até tem para ouvir aí, ô Marquinhos? Tem alguém aí? Não tem. Vamos Paulinho, tá aqui falando o Paulinho, vamos ouvi-lo. Jogador do Novo Horizontino. A gente tá ficando um pouco com a bola, né? A gente sofre um pouquinho atrás, mas é ter paciência. Agora voltar atento pro segundo tempo, que é um jogo de decisão e detalhes. E se Deus quiser, a gente vai buscar esse empate e a virada. O Paulinho é o capitão do Novo Horizontino, falou na Bandeirantes também, Edu. Eu como enjoa esse som de máscara, né? A gente vê TV, tudo muito tá certo. É abafado, né? É abafado, esse som abafado enjoa, rapaz. E o Gleger, e o goleiro do Novo Horizontino aí, o Giovani, passou pela ponte, pelo Guarani. E 4 boas defesas, hein? Atlético Mineiro, né? Teve uma passagem pelo Atlético Mineiro também. Igual você falou, ele passou pelo Atlético, né? Foi reserva durante todo o tempo lá no Atlético. Tinha o Vitor lá, né? Mas ele é bom goleiro. Eu joguei contra o Giovani. Sabe qual time que ele jogava ou não? Marília. Foi um dos primeiros times do Giovani. Mas o Marília, naquela época, disputava a Série B do Campeonato Brasileiro. Então eu joguei diversas vezes contra o Giovani, bom goleiro, experiente. Fez uma defesa aí, aquele chute do Andrigo. Você sabe, Edu, que essas bolas de longa distância, pegando do jeito que pegou o Andrigo na bola ali, é difícil pra caramba pro goleiro. Porque ela vem cheia de curva, né? Cheia de guizos, como diz Carlos Batista. E o goleiro, se ele definir uma passada, se ele retardar uma passada, ele toma um gol. E ele foi no tempo certinho, explodiu pra cima e fez uma belíssima defesa. Uma defesa importantíssima. Oi, Tigrão. Não, ele é bom goleiro, sim. Só que os adereços ou os equipamentos que o goleiro usa é luva, joelheira, aquele negócio todo que você conhece. O Giovani acrescenta um. Ele sempre vem com travesseiro. Ele é bom goleiro, mas o que ele gosta de dar uma dormida é brincadeira. E hoje tá bem, tá aceso. Hoje ele tá aceso. Hoje tá aceso, mas ele dorme, hein? Mas ele hoje... jogou na Ponte, jogou no Guarani, jogou primeiro na Ponte, depois no Guarani. Mas você pode ver que quando ele entra, ele traz um negócio embaixo do braço meio mocosado. É um travesseiro, tá? Mas tecnicamente ele é bom goleiro. Aliás, viu, Edu? Na transmissão aí, eu acho que Carlos Batista deu uma dica que vem um novo livro aí, hein? O Guardião da Pequena Área. E sim. Novidades à vista, hein? Então, Edu, olha, eu gostei da postura do Guarani, a postura tática, gostei da plataforma implantada, gostei da intensidade do time. O time começou muito bem, fez o gol, né? É claro e óbvio que você não vai conseguir manter aquela mesma intensidade durante toda a primeira etapa. É difícil. Aí o Guarani recuou um pouco, deu campo pro Novo Horizontino. Agora, se você dá campo pro seu adversário, você tem que neutralizar as jogadas perigosas. O Guarani começou ali no final ali, e o Tigrão alertava sobre isso, dar campo e deixar o Novo Horizontino gostar do jogo. É um time de qualidade, é um time que cria problemas pro time adversário. Então o Guarani tem que estar muito atento. Agora o Alan Al, só fazer um ajuste aqui, outro ali, o Guarani começou com uma variação muito legal, né? Ambos os lados, o Pablo chegando, o Bidu chegando, né? O Bruno Sávio participando, o Júlio César. Depois, do meio pro final do primeiro tempo, o Guarani só aqui pro lado esquerdo. E aí o Novo Horizontino fez ali o pêndulo, marcou legal e o Guarani não conseguiu evoluir. Então precisa continuar com essa variação dos dois lados. O Pablo apareceu um pouco mais, o Bidu em alguns momentos. O Bidu tá fazendo uma boa partida, aparecendo ali, chegando, encostando, né? Vale ressaltar a presença do Bruno Silva, que tá jogando um partidaço, hein? Bruno Silva no aspecto de recomposição, de proteção da primeira linha, e na hora que sai as jogadas, né, que a bola chega no pé dele, ele dá amplitude ao time, profundidade, né, sempre jogando horizontal. Então o Bruno Silva tá fazendo um partidaço. Então manter a mesma estrutura, manter a mesma o mesmo agrupamento, o time tá bem agrupadinho, aí você não dá espaço pro time adversário, e olha, agora o que o Novo Horizontino vai fazer? Vai vir para cima.
vai tentar empatar o jogo. E aí o Guarani explorar aí os contra-ataques com o Bruno Sávio, com o Davó, com o próprio Júlio César, o Andrigo encostando também, né? O Rodrigo Andrade participando um pouco mais. Então, gostei da estratégia, espero que volte para o segundo tempo da mesma forma, encurralando e tentando. Se você quiser baixar um pouco as linhas, baixe as linhas, mas sempre agrupado e bem posicionado, para você surpreender o adversário no contra-ataque, Edu. Muito bem, olha, abraço aí de Tangará, na Serra do Mato Grosso, o Márcio Souto. Obrigado, viu, Márcio? Olha, audiência internacional dos Estados Unidos, de Baton Rouge, né? Lusiana, o Daniel e o Gleber. É Gleber, né? Eu falei Kleber, desculpa, viu? É Gleber. E a Karina e a família BCR. Aqui nós temos o Gleger e esse é Gleber e Karina, difícil, hein? Gleber. Meus amigos, intervalo 1-0 Guarani. Já vamos ouvir aqui o gol do Andrigo Oliveira de Araújo. Meia, nasceu em fevereiro de 95, tem 26 anos. Ele veio do CSA e é sua 9ª partida e 4 gols seguidos, hein? 9ª partida e 4 gols seguidos. Em 4 jogos seguidos, marca aí o Andrigo 1-0 contra o Novo Horizontino. Estamos no intervalo no Canidé, Santo André 0, Palmeiras 1, 22h15 tem Corinthians e São Paulo, Ituano e Ponte. No Gauchão terminou Juventude 1, Internacional 0. Estamos nos acréscimos de Caxias 1, Grêmio 2, hein? E no Carioca terminou Portuguesa 1, Fluminense também 1. O Fluminense, o jogo da volta, joga por um novo empate para ir à grande final com o Flamengo. Agora 20h57. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. É bola! O Guarani vem com o Andrigo, rolou para Bruno Sávio, entrada na área, calibrou o pé direito, bateu a bola, desviou, subiu o Andrigo de cabeça, é gol! Gol! Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! De 9 minutos passados, primeiro tempo, uma arrancada excepcional, a bola pela direita no campo de ataque, Bruno Sávio bateu, a bola desviou na defesa e se ofereceu para Andrigo, de cabeça ele chegou finalizando, jogou a bola no fundo do gol do Novo Horizontino, ela bateu lá dentro e fez chuar! Andrigo, faro do gol! Andrigo para fazer a rede balançar no brinco. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. A torcida vibra, vibra, da pele até o osso. Andrigo, 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 camisa 10. Ele, o autor do gol, abre o placar do brinco. Hoje sempre Guarani, dali Bugre, dali Guarani. Guarani 1, Novo Horizontino 0 e o detalhe do gol é seu, Marquinhos. E você viu da onde saiu a jogada, a origem, Batista? Do próprio Andrigo. Ele recebeu a bola do Rodrigo Andrade e meteu ali um cruzamento para o Bruno Sávio, que fuzilou contra a meta do Giovani no rebote. Quem estava ali esperando? O próprio Andrigo. De cabeça, não deu para o Giovani, estufou a rede o 10 do Guarani. É o primeiro do Bugre no brinco.
1-0, o Guarani tá vencendo. Bandeirantes, Edu Pinheiro. José Maurício, hein? Ele tá onde está? Lá em Cascavel, né? E diz aqui que a narração do Batista arrepia o pino da coluna. Grande garoto, José Maurício. Alô, Alessandro Giovanelli, o Jardim Garcia, o Quilão Bugrino, o Kleberson e o Rafael Pagung. Deve ser isso, né? Pagung de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Oi, Tigrão, queremos ouvir o intervalo. Guarani 1-0 no Novo Horizontino. Ô Edu, o Guarani começou com uma intensidade muito forte, a marcação altíssima. Praticamente na linha de meia-lua do Novo Horizontino, complicava a saída, induzia, como é consequência da marcação sob pressão. Hoje, né, os mais modernos aí, no novo linguajar da bola, né, na nova bola linguística, chamam de marcação alta, mas para mim sempre foi marcação sob pressão na saída de bola. Próximo da meia-lua do Novo Horizontino e meteu pressão, foi para cima, usava os dois lados, tomava a bola, uma oportunidade, duas, três. O Novo Horizontino atônito, estupefato, assustadíssimo, e com 9 minutos não deu para segurar. Uma pancada, o rebote, e aí o Andrigo, de centroavante, vive o seu melhor momento, acho que da carreira, é disparadamente o principal jogador do elenco total do Guarani. Pá de cabeça, bem colocado, no lugar certo, na hora certa, na intensidade certa, na altura correta, meteu pro gol 1-0. Eu imaginei que o Guarani, pelo menos nos próximos, pelo menos 20 minutos, até por volta de 30, quando as pernas aguentam, que ele fosse manter essa estratégia de alta intensidade para matar logo o jogo. Porque você pega um time desse daí organizado desse jeito, um time que não tem grandes estrelas, esse Gênison é um baita de um artilheiro, né? Um cara fazedor de gols, mas é um jogador de área, tal. Se a bola não chega lá para ele, ele não aparece no jogo. O time dele tem que estar atendendo à sua necessidade, atendendo ao seu estilo para que ele apareça. E poucos jogadores, você vê aí o Bruno Aguiar, que foi titular do Guarani em 2009, dá uma olhada. São, se a minha conta não estiver errada, 12 anos, né? O Bruno Aguiar já estava na pista aí, já estava na estrada. Tá lá, sobe, cabeceia, tal. Às vezes tem arranque, às vezes dá uma patinada. Esse Diadema, que é o Felipe Rodrigues, poxa, jogador só de voluntariedade, só de força. Mas é um time, não é, que encaixou, que vem aí com os seus importantíssimos 18 pontos até agora na competição e na iminência aí de deixar o Palmeiras fora. Hoje, claro, a diferença é de 6 pontos, o Palmeiras tem 12, o Palmeiras está ganhando lá em São Paulo, no Canindé, do Santo André, está indo a 15, o Novo Horizontino está perdendo, vai dar uma equilibrada. Mas é um time encaixado e tal. Então, quando você pega um time desse, que você dá uma pancada, se fosse no boxe, você dá uma na ponta do queixo, ele dá uma bambeada, que foi o primeiro gol, tem que continuar em cima para dar nocaute, não só knockdown. O Guarani deu o knockdown e não proporcionou o nocaute, terminou o primeiro tempo de forma equilibrada. Ainda assim foi melhor, gostei muito da velocidade, da intensidade, da verticalidade dos primeiros 10 minutos, até o momento em que saiu o gol. Depois puxou um pouco para trás, esperou, equilibrou e correu até, de certa forma, algum risco, mas deve vencer o jogo. Essa é a minha intuição, a minha percepção do que vi nos primeiros 45 minutos. Deve o Guarani quebrar esta sequência de 10 jogos sem vencer dentro do Brinco. Batista. Tudo pronto, vai começar a etapa final no Brinco, apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração.
time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! O time do Guarani arranca, vai pro campo de ataque. Endrigo, pé direito, levantou na área. Chega Robson para afastar, tira. O Guarani quase retomou. Vem lá atrás do campo de defesa. Cléo Silva levanta, ele perna direita. Thales tira, afasta. A bola caiu com Barba. Ele foi dominar. A bola escapou. Endrigo tomou dele, tirou, rolou atrás. Vem na bola. Bidu entregando para Júlio César na velocidade. Solta o jogo para dar volta para Júlio César. Entrou na área. Chega bem lá atrás. Felipe Rodrigues fez o giro. Chegou na boa e tomou. Levanta no campo de ataque, passe errado, vai sobrar fácil lá atrás. Vem Thales, recua para dentro da grande área. Rafael Martins saiu jogando com os pés para Pablo. Pela direita recebe a marcação alta do time do Novo Horizontino. Lançou na frente, o árbitro parou, marcou falta do Bruno Sávio. Falta no Paulinho, alguma alteração para o segundo tempo, hein, Marquinhos? Nem Guarani e nem Novo Horizontino, Batista. Falta pela esquerda para o Novo Horizontino. Vai para a bola Paulinho. Tomando posição pela esquerda, o time do Guarani vai recuando lá para a entrada da grande área. Rafael Martins atento, não pediu barreira. Ele que joga com o uniforme todo vinho. Um vinho violáceo. Autorizado, Paulinho. Perna esquerda, cruzou na área, não tá valendo nada. O árbitro parou, marcou um toque de mão, quase pênalti em cima da risca da entrada da área. Parou o jogo para marcar uma falta perigosíssima para o Novo Horizontino bater. E a bola, Batista, acabou batendo na mão do Bidu, jogador da equipe do Guarani, que tentou ali ajudar na cobertura. Mas quando ele esticou a perna esquerda, ele bateu o braço também. Apontou o árbitro, falta a favor da equipe do Novo Horizontino. Viu o toque de braço aí em Gleiger? Vi sim, Batista. Bem assinalado o toque. Para você, Tigrão. Eu vi também, mas eu não daria não. Porque foi um reflexo, ato reflexo. Foi aquele negócio de bater primeiro com o pé na bola, a bola sobe, ele tá subindo com o braço para proteger e tal. É interpretação, eu não daria, bateu sim, mas intenção zero. Mas o VAR não hipotetiza esta situação. Se bateu, ele marca que bateu. Se não bateu... Que o VAR não faz, Batista? Hipotetiza. O que é isso aí, essa porra Hipotetizar, né? Levantar uma hipótese. Bola parada, vem pra bola para fazer a cobrança. Vamos ver quem é que vem. São dois os candidatos. Bruno Aguiar, que está com um calção atochado ali, Marquinhos. Que coisa. Que coisa, Batista. Como diz a Sara, minha neta tá chupando pinga, hein, Batista? Murilo Rangel é o outro candidato. Vamos ver quem é que vem. Falta perigosíssima. Bruno Aguiar, pé direito, queimou pro gol. A bola explodiu na barreira bugrina. Voltou pro Barba. Ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Vem o toque, a bola pra área. Subiu Rafael Martins. Foi lá em cima e pegou sem rebote. Detalhe no ar. Então, isso daí é de uma burrice lunar, né? É de uma lunice saturniana. O Bruno Aguiar é um cara para dar porrada. Ele tá acostumado a bater tiro de meta, pô. Então, se a falta na intermediária, deixa ele lá fechar o olho e dar uma porrada. Agora uma falta praticamente na linha da grande área, na linha de frente, você tem que pôr um cara que toca por cima da barreira. É questão de fundamento, de time bem treinado. Aí vai o Bruno Aguiar com a barreira a 10 metros e dá uma porrada. Quase mata o cara da barreira e a bola, né, volta, acabou. A falta perigosa não existiu mais. Burrice explícita de quem treina, de quem bate e de quem tá em campo e não chega nele e fala: ô Becão, sai daí que aqui é jeito, não é força. Pelo menos eu vejo o futebol assim. Você botar zagueiro para dar porrada em falta, praticamente na linha da grande área, é de uma falta de conhecimento e de respeito
com o bom senso do futebol, que é difícil de ser visto. Vem embora o time do Guarani, Bidu solta o jogo lá pela esquerda, Júlio César vem marchando o campo de perna direita, lançou para Andrigo na entrada da área, rolou para Bruno Silva, domina bem, tocando para Rodrigo Andrade, ele arrefeceu a jogada, girou em cima do eixo para tocar pela ponta, pela direita, vem para Pablo, para Bruno Sávio, dominou em cima da marcação na passagem de Rodrigo Andrade, rolou para ele, voltou para Bruno Sávio, dominou pela lateral da grande área, passou pé direito, bateu cruzado, desviou, é gol! 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 Do Bugre! Avante, avante, meu Bugre! Na marca de 6 minutos passados o segundo tempo, Rodrigo Andrade pela direita, rolou a bola para Bruno Sávio, que fez o cruzamento, e Júlio César, com categoria magistral de letra, estava de costa para o gol, tocou de letra com o calcanhar e jogou no fundo do gol. Um golaço no brinco. Os deuses do futebol aplaudem. Que gol bonito, que gol sensacional. Júlio César passa o pé na bola, chamando a bola com a delicadeza que ela merece e faz a rede balançar. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Júlio César, 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 camisa 94. Ele, o autor do gol. Um gol antológico no estádio Brinco de Ouro. Amplia o Guarani. Guarani 2, Novo Horizontino 0, hoje sempre Guarani. E o detalhe do gol é seu, Marcos Luiz. Olha, Batista, se eu sou o Paulinho, eu peço pra sair, porque ele tomou um drible do Bruno Sávio, jogador que está crescendo muito de produção na equipe do Guarani. E o Bruno Sávio percebeu a entrada do Júlio César e fez o cruzamento. Não tinha condições para girar o corpo. E o que fez o Júlio César? De letra, deslocou o Giovani. Um golaço no brinco. É o segundo no Guarani. Júlio César foi na rede. 2-0, Batista. 2-0, o time do Guarani marca no comecinho do segundo tempo. A exemplo do que aconteceu no comecinho do primeiro tempo, os dois começos, no primeiro tempo foi a 9 minutos. E o primeiro gol do Júlio César com a camisa do Guarani, Batista. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Não tenho o hábito de chamar os comentaristas no momento em que acontece o gol, mas esse gol merece, hein, Gleger? Ah, sem dúvida, hein, Batista? Que jogada do Bruno Sávio, né? E o Júlio César aparecendo ali, entrou no famoso facão entre os zagueiros, fez um belíssimo gol. Eu dizia no intervalo, o Guarani precisava usar da mesma estratégia. Usou, fez o segundo gol e agora tem um pouco mais de tranquilidade no jogo. Júlio César dominou, rolou para Andrigo, chega a marcação lá atrás para afastar e veio tirando. Para você também, Tigrão, uma jogada espetacular, vertiginosa, desvairada, inclusive humilhando, entre aspas, né, o lateral esquerdo, e depois o toque admirável do Júlio César de letra. Como é bonito o gol de letra, a sua opinião também sobre o gol, o segundo do Guarani, Tigrão? Ah, um golaço, gol de reflexo, né, porque ele já tinha passado um pouquinho da linha da bola, aí é reflexo rápido, um gol espetacular de Júlio César com requintes de crueldade, porque o Novo Horizontino não viu a bola. E quero deixar aqui também consignado
que o Bruno Sávio participou dos 2 gols do Guarani, né? No rebote que originou o gol de cabeça do Andrigo, o gol número 1, foi ele que arrematou. E agora o cruzamento, o toque, buscando o fundo, do lado direito, como autêntico ponta direita, para finalização de grande categoria, de uma clareza de raciocínio rápido que há pouco eu não via, ou há muito tempo, do Júlio César Siebert. Um golaço, realmente um gol aí para a placa. Não porque estufou a rede, não porque driblou o time inteiro, mas pela velocidade de reflexo do jogador de futebol do Brasil. Golaço, golaço de Júlio César Siebert. Júlio César marcando um gol com exuberância técnica, gol de letra, metendo a bola na rede e registra na história a marcação no gramado do Brinco de Ouro. Já narrei inúmeros gols, né? Golaços, gols maravilhosos, gols extraordinários. E este vai entrar nessa galeria de gols extraordinários. E é o seguinte, estamos já com 11 minutos e meio da etapa final e o Guarani está vencendo por 2-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Midaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, Cirúrgica Popular. Batista. Oi, pois não, a informação. E o Barba saiu para a entrada do Douglas Baggio, com a número 20 no Novo Horizontino. Douglas Baggio, qual o número do Douglas Baggio? 20. Número 20 para Douglas Baggio, entrando, portanto, no time do Novo Horizontino. Alteração. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos, quase 13 agora do segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021, Estádio Brinco de Ouro, time do Guarani na frente, Guarani 2, Novo Horizontino 0, Edu. Olha, Canidé em segundo tempo, continua Santo André 0, Palmeiras 1, muito obrigado do Japão, o Imamura, alô Imamura, Japão, que beleza, de Chicago, o Fabrício, obrigado Fabrício, e lá da Conceição, número 40, o Bruno Camargo, ao lado de Paulo Pedro da Silva, o famoso Nan, alô Nan, um abraço pra você. Domina o time do Guarani, Bruno Sávio vai para a ponta direita, rola para Rodrigo Andrade na entrada da grande área, são 2 a marcá-lo. Ele conseguiu se livrar para Bruno Sávio, dominou na ponta direita, tentou levar a marcação, perdeu, voltou, recuperou, vai para o fundo, Bruno Sávio, pé direito, cruzou na área. Subiu lá atrás, Felipe Rodrigues de cabeça para afastar, tira. Mandou para fora, para a linha lateral em arremesso. Vem o time do Guarani com Pablo. Soltando para Bruno Sávio pela direita. Ele tenta se livrar da marcação, não conseguiu. A bola foi para a linha lateral em arremesso no campo de defesa. BM Brasil Veículos, compra, venda, consignação, financiamento e muito mais. A BM Brasil Veículos convida você, ouvinte, para conhecer todas as suas possibilidades de negócio. A Avenida Brasil 1614, Jardim Guanabara, Campinas. Acesse o site bmbrasilveículos.com.br. Ligue no telefone 3241 1133. BM Brasil Veículos.
É tempo de análise, Gleger Zorzin. Vamos nos aproximando dos 15 minutos da etapa final. Guarani vence o jogo pelo placar de 2-0. Depois desse ataque, domina Andrigo. Puxou, levou contra a marcação, rolou na entrada da área. Não conseguiu dar a dominar. A bola passou, pegou Giovani. Pois não, diz aí, Gleger. Batista, o Novo Horizontino tá sentindo demais, né? Voltou, começou a partida, toma o primeiro gol. Aí começa o segundo tempo, já toma o segundo. O Novo Horizontino deu uma baixada na guarda. Aí o Guarani tem que aproveitar isso aí. Agora, destaque para o Rodrigo Andrade. O Bruno sabe muito bem na partida, mas muito bem assessorado, né? O Rodrigo Andrade todas as horas encosta ali para fazer 1-2, para fazer uma tabela. Jogador importantíssimo no esquema também. E a estratégia de jogo do Alan Al, né? Tanto no primeiro tempo quanto no segundo vem dando certo. Manter essa intensidade, manter o time agrupado e a vitória está nas mãos do Guarani. E só aproveitando, Batista, para você anotar aí com tranquilidade, ó, saiu também o Murilo Rangel com a 10, entrou o William Lepo. Será que ele faz Lepo, Batista, com a 18? Lepo. Entrando, portanto, o William Lepo no time do Novo Horizontino. A alteração, mais uma no time do Novo Horizontino. Vem lá atrás de cabeça, Ayrton para afastar, veio tirando a bola, sobrou com Bidu. Bidu dominou. Chegou, recolheu, soltou para Júlio César, tá com moral, marcou um golaço para Bruno Silva, ele sai jogando lá atrás, a bola recuada para Rodrigo Andrade, virando para Pablo, detalhe, pela direita, um tapinha de perto direita para Bruno Sávio, outra vez para Pablo, ele comete a falta em Léo Baiano, detalhe no ar. Ainda bem que tá tudo virtual, não é, Batista? Já pensou Marquinhos em loco, fazendo o vestiário do Novo Horizontino para entrevistar o Léo Condé? E aí é obrigado a verificar por que ele é o William Lepo no banho? Ô Tigrão, eu acho que você tem alguns problemas com isso aí, viu, velho? Pô, mas não é possível. Eu acho que ele tem problema, hein, Marquinhos? Será que tem problema é repórter, cara. Eu sou comentarista. Batista, seria um complexo de inferioridade? Não. Quem tem eu sou 1.6 a álcool, né? Sou um 1.6 a álcool. Entendeu? Também nada assim de, né? Também não é 1.0, não. Agora o Marquinho, o que ele já tomou de susto em vestiário, uma vez ele foi entrevistar Djalminha. Falou para Djalminha assim, por favor, Djalma, mantenha a distância. O William Lepo domina para o Novo Horizontino, rolou para Cléo Silva, voltou no Lepo. Ele bate de perna direita, soltando para Danielzinho, volta no Lepo. Lá recuada pela meia direita, o time do Guarani já monta lá atrás um cinturão para não permitir a penetração do adversário, que perde o jogo, placar de 2-0. Mas se fizer um gol aí, volta para o jogo. Então, por isso, o Guarani está atento, vai policiando, inclusive, as suas laterais. Bola aberta pela direita para o William Lepo. Ele tenta furar a marcação, tira Júlio César. Lá atrás, ajudando na marcação. Tirou, dominou, tentou levar. Rolou, não conseguiu a passagem de bola. Chega lá atrás, vem dominando no campo de defesa. Vem Robson. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999 47 19 80, Cirúrgica Popular. Bola cruzada na área, Thales chega para tirar, joga tudo para a linha lateral. Eu gosto de zagueiro assim, é zagueiro que zagueira, não tem brincadeira não. Arremesso lateral, Paulinho cobra para o Novo Horizontino, levantou na área, subiu, tocou de cabeça lá dentro da grande área, não conseguiu, toque, a bola sobrou, afasta, sai no contragolpe, dominando a avó, soltando para Andrigo, ele de perto da direita, levanta a bola comprida no campo de ataque, bola lá atrás na defesa, vem Felipe Rodrigues de cabeça para recuar na defesa do Novo Horizontino. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E daqui a pouco você vai curtir aqui na Rádio Bandeirantes a narração de Júlio Nascimento. Vai ter na casinha
Sim, na casinha. 10h15 em Itu. Tem Ituano e Ponte Preta. Além do Júlio Nascimento na narração, nos comentários, Carlos Henrique, o bate pesado e Gleger Zorzin. E nas reportagens, o baterista da equipe, Antônio Lupi. Domina tentando a passagem do campo de defesa, a bola com Júlio César, toca, foi na defesa do Novo Horizontino, vai para a linha lateral, é arremesso, Bidu, vem para fazer a cobrança, lança na frente para Júlio César, a bola subiu no peito, ele matou e conseguiu fazer o passe pela esquerda para Davó, tentou a arrancada, Robson, chegou na carrinhagem para afastar, tirou, meteu para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, vem para fazer a cobrança. Tomando posição pela esquerda, autorizado o time do Guarani, vem pela esquerda, Bidu cobra, tem pressa, solta o jogo para Davó na lateral da grande área, voltou no Bidu, ele dominou, rente, arrisca a lateral, girou em cima da marcação de Cléo Silva, para Júlio César, tá com moral, marcou um golaço, rolando por dentro, vem para Bruno Silva, para Rodrigo Andrade, um pouco mais atrás, ele recua na primeira metade do círculo central, para Pablo, para Bruno Saf, dominou pela direita, tentou a passagem, chega Paulinho, estica a perna e tira. Arremesso lateral, vem pra bola para fazer a cobrança pela direita, 21:20. Time do Guarani vai vencendo 2-0, um gol em cada tempo no comecinho dos tempos. Pablo cobrou o arremesso lateral para Sávio, chegou absorvendo lá atrás, a marcação tira e vem no contragolpe o time do Novo Horizontino. Lançamento de bola pela ponta, canhota pela esquerda, se manda tentando a passagem, Douglas Baggio cruzou por dentro, dominou Gênison, pé direito, bateu, vai embora. Livre de pé direito, bateu tirando do goleiro, tirou, mas tirou do gol também. Mandou para fora a direita de Rafael Martins, tiro de meta para o Guarani bater. Ele tirou muito, né, Batista? E por sorte do Rafael Martins, ela passou muito distante da trave direita, foi embora. Tiro de meta, Batista. E quem tá te mandando um abraço, curtindo a transmissão da Bandeirantes, é o ex-presidente do Guarani, Marcelo Mingoni, Batista. Marcelo Mingoni, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Ô, Batista. E um abraço também lá em São Joaquim da Barra, para o senador Antônio Belneto. E o senador Antônio Belneto mandou aqui uma mensagem dizendo: Carlos, golaço do Júlio César, o jogador mais renegado do Guarani, kkkk. Senador, grande abraço aí, muito obrigado pela audiência no AM 1270 da Rádio Bandeirantes de Ribeirão Preto. O Tigrão já pagou o senador ou ainda não, Batista? Ainda não. Ainda não? Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. O que você chamou o Lupe aí da equipe? Baterista, ele é expert, toca bateria. Ah, tá. É por isso que ele tá toda hora com um pauzinho em cada mão. Domina, vem pela esquerda, Paulinho tentou o cruzamento, Pablo na lateral da área, tirou, soltou para Davó, voltou para Rodrigo Andrade, de cabeça soltando para Davó pela direita, ele tenta a arrancada, vai para o solo, grita, reclama, pedindo inclusive um cartão amarelo, pedindo falta, o árbitro não deu nenhuma coisa e nem outra, não deu a menor pelota para o protesto do Davó, deu falta, saiu jogando lá atrás o time do Novo Horizontino. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos, descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Domina pela ponta, vem na bola, recolhe, vai pra bola, o Baggio tentou levar em cima da marcação, Pablo fecha no setor, a bola voltou, chegou levantamento de Paulinho em cima da marcação, a bola volta pela meia canhota para Léo Baiano, pressiona um pouco o time do Novo Horizontino, Guarani recuado, se manda pela direita, vai pra bola, dominando o William Lepo, tentou tocar pela direita, pegou de volta, vem Cléo Silva, para Felipe Rodrigues, domina, recua para dentro do círculo central, Léo Baiano, ele de perna direita empurra o jogo lá pela ponta canhota, no campo de ataque vem Paulinho dominando e rolando, Danielzinho para Douglas Baggio, tentou invadir a área, chegou Thales, tirou a bola, voltou Danielzinho, dominou, rolou para Gênison, abriu na ponta, Paulinho, pé canhoto, cruzou na área, chega Thales, de cabeça mergulhou para tirar, expulsa a bola da área.
O Thales dá uma segurança enorme. Ele toma conta do território. A impressão é que ele urinou na frente da área ali para demarcar o seu território, como fazem os cachorros bravos, como fazem os lobos. Os felinos. Ele toma conta da área, jogando uma enormidade. Thales. Outra bola lá atrás, ele tirou. A bola parada pela direita, ele vem para fazer a cobrança de falta, levanta para Davó, domina pela lateral da grande área, tentou o chapéu, caiu com o Andrigo, pé direito, bateu, o goleiro tocou nela, deu na trave, voltou, pé direito, bateu o Bidu na trave! E vai embora para fora pela linha de fundo. Andrigo deu um toque de perna direita, a bola passou na ponta dos dedos do goleiro Giovani, deu na trave, a bola voltou, foi uma grande defesa do Giovani, ela deu na trave e voltou, Bidu deu uma pancada, ela foi na trave no desvio, foi embora pela linha de fundo em escanteio, Andrigo, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, o zagueiro tira, a bola voltou, Pablo, pé direito, bateu, sai lá atrás, Giovani pega firme, Marcos Luiz. Ô Batista, dá para afirmar com 100% de certeza que se não fosse o Giovani, o Guarani certamente já estaria vencendo por no mínimo 4-0, mas que pancada do Bidu, né? O último jogador, ela explodiu no travessão e ainda desviou. Olha o Guarani de novo, Batista. Domina o time do Guarani, vem pela ponta direita, Bruno Sávio, ele dança na frente da marcação, leva para cima do Paulinho, o elástico, dominou, girou, Paulinho, opa! É falta! Bruno Sávio vai fazendo Paulinho de gato e sapato, tá humilhando o lateral. Agora deu um elástico para cima do Paulinho, o Paulinho apelou. Vai tomar o cartão amarelo. O Paulinho não aceitou o tamanho da humilhação. E deu no Bruno Sávio, que está caído, é falta para o Guarani bater. Ah, Batista, realmente complicada a situação, meteu na caneta do Paulinho, o Paulinho com a mão direita, mas ele deu um tapa no rosto do Bruno Sávio, que imediatamente caiu, e prontamente foi atendido pelo próprio companheiro do Paulinho, que estava por ali, que era o Léo Baiano, e o árbitro chegou e deu cartão para o Paulinho, que é o capitão do Novo Horizontino, falta para o Bugre, que vence 2-0 no Brinco. 2-0, o time do Guarani está vencendo o jogo e jogando mudar, de maneira realmente espetacular. Jogando com conexão com a técnica, com charme, com inteligência, com beleza técnica. Como foi aquele chapéu que o Andrigo deu ainda lá no primeiro tempo, um chapéu realmente espetacular. E você percebe que é um recurso. Ele deu o chapéu no Murilo Rangel para escapar da marcação. Como aconteceu agora com o Bruno Sávio, estava muito cercado, não tinha como sair da marcação. E usou o recurso da técnica do elástico para cima do Paulinho. A humilhação que eu me refiro é uma humilhação técnica, não é humilhar o ser humano. Entenda o que eu estou dizendo, é uma humilhação técnica em cima do adversário, usando o recurso lá na frente no ataque. E a alteração, daqui a pouco eu confirmo para você, 2 no Guarani e 1 no Novo Horizontino, Batista. Novo Horizontino quem entrou? Aliás, o Novo Horizontino está entrando o Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz no lugar do Cléo Silva, com a número 7. E 2 no Guarani. Saíram Bruno Sávio e Davó. É falta para o Guarani bater na linha de fundo. Bidu partiu, pé canhoto, bateu por cima do gol. Ela triscou a rede por cima, pelo lado de fora e foi embora. É tiro de meta para o Novo Horizontino bater. E no Guarani saíram, Batista, Bruno Sávio, aí entrou Matheus Souza com a número 7 e o Davó para a entrada do Rafa Costa com a número 9. E no Novo Horizontino, portanto, saiu o Cléo Silva para a entrada do número 19, Guilherme Queiroz. Quem saiu do Novo Horizontino? O número 7. Número 7, Cléo Silva. E entrou o 19, Guilherme Queiroz. Detalhe no ar. Você quer saber o que vai acontecer ou não? O que vai acontecer? Faz muito tempo que o Rafael Costa não vai para a rede. Mas o jogo está tão favorável, o Guarani está tão leve no jogo. Ele está quebrando essa sequência sem vencer no brinco.
com tanta naturalidade que vai ser 3-0 e o terceiro vai ser do Rafael Costa. Andrigo vem pela ponta direita, a marcação, mas chega por trás pela direita, corrigindo. Pablo toca a bola, não, o Andrigo sofreu um toque, ficou caído. Reclama, lá atrás tira a defensiva do Novo Horizontino, o árbitro vai parar o jogo. Para o atendimento ao Andrigo, está sentindo. Eu não observei o que é que aconteceu, acho que tá pedindo para sair. Tá pedindo substituição, hein? Tá pedindo para sair o Andrigo. Na dividida, Batista, com o jogador da equipe do Novo Horizontino, levou a pior o Andrigo, né? Não, mas foi sozinho. Cãibra. Não, mas ele levou uma pancada do Léo Baiano. Por trás também, né? Ele tomou uma pancada do Léo Baiano. Tomou um pontapé por trás, mas ele já, a hora que ele pisou assim, já estava sentindo. Torcer para que não seja nada. Esse aí é o grande astro do Guarani. E vai entrar o Regis com a 78. A grande estrela da companhia é o Andrigo. Tomara que não seja nada. Você, ô Gleger, que esteve lá dentro, observando, claro, que a distância pela televisão, mas você acha que é alguma coisa que preocupa ou não? Batista, aparentemente não. Vamos ver aí como é que vai acontecer. Agora, das substituições do Guarani, eu só queria dizer uma coisa. Que jogou o tal do Bruno Sávio, hein? Evoluindo, jogando muita bola, participou dos 2 gols. Belíssimo jogador, o Guarani faz uma partida de encher os olhos. Olha, não é porque o Andrigo sentiu aí, né, e pediu a substituição, mas eu não tiraria o Bruno Sávio não, hein? A menos que ele tenha pedido para sair. Não deu essa impressão. Acho que ele está oxigenando porque tem o derby quarta-feira, né, Batista? Deve ser com certeza por causa... Pediu, estava estourado, olhou para o banco, estava cansado. E vem o Novo Horizontino, Gênison entrou na área, a bola bateu, voltou. Douglas Baggio, pé direito, bateu! Espalma! Rafael Martins! Douglas Baggio, pé direito, mandou uma paulada, a bola veio com curva, voou, foi lá em cima e espalmou espetacularmente, uma defesa elástica e sensacional. Rafael Martins se contundiu, tá sentindo o braço, a pancada foi violenta. Douglas Baggio sentou o porrete, mas o Rafael Martins mandou para escanteio pela linha de fundo para o Novo Horizontino bater. E é o Douglas Baggio que está lá também, Batista, para cobrança. Defesa foi do Rafael Martins. Escanteio cobrado, a bola na área, subiu Gênison de cabeça, a bola vai embora para fora pela linha de fundo. Sei não, hein, Rafael Martins, acho que estava numa miguelagem ali, hein. O árbitro sentiu que havia uma miguelagem, apitou, permitindo a cobrança de escanteio. O Rafael Martins já se recuperou numa velocidade. Ô Batista, mas todas as horas que ele faz uma defesa, ele fica deitadão lá, né? No primeiro tempo foi 2 vezes, falou que tava doendo o joelho e agora também. Ele fica meio esperto aí que o juizão já colocou o que é dele, viu? E ele está certo ou está errado? Aí eu acho que tá certo, o time tá ganhando e tem que dar uma valorizada, né? Mas tem que ficar ligado, porque às vezes o árbitro sabe que ele tá dando um migué, autoriza e pode pegá-lo de surpresa. BM Brasil Veículos, compra, venda, consignação, financiamento e muito mais. Se você quer vender o seu veículo, aproveite a BM Brasil, compra o seu carro e você já sai com o dinheiro em menos de 24 horas. Acesse o site bmbrasilveículos.com.br. O telefone é o 3241-1133. BM Brasil Veículos. Amarelo para quem? Thales, jogador do Guarani, fez a falta no Danielzinho. O Thales, ele veio aqui na frente para caçar. Eu tinha a impressão de que o Thales, ele era um jogador mais lento do que ele efetivamente é. Ele é forte, ele tem velocidade. E ele veio para matar a jogada porque o Novo Horizontino estava penetrando na defesa do Guarani.
34 minutos, vem pra bola para fazer a cobrança de falta, Danielzinho, autorizado por elevação na área, subiu lá atrás, Ayrton de cabeça tira, a bola caiu com Lepo pela direita, ele dominou e rolou, soltando na ponta, pega de volta, levantou, vai pra linha de fundo, meteu o pé direito, cruzou na área, subiu, Rafael Martins, foi lá em cima do segundo andar, pegou e sem rebote, Marquinhos. E agora não está fazendo cera, né, Batista? Lá já repousa a bola, joga com tranquilidade. Guarani está vencendo por 2-0 no Brinco e quebrando o tabu, Batista. Quebrando o tabu desde 16 de dezembro, que não vence no Brinco. Uma vitória naquela oportunidade. 1-0 em cima do Confiança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho. E muito mais. Disque entregas 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Júlio César domina pela esquerda, rola lá atrás, chama do Pitu, tocou no pé do adversário de forma inteligente para ganhar tempo, ganhar espaço e ganhou arremesso lateral. 35 minutos, o tempo vai passando, o Regis toca na bola para Rafa Costa, dominou, vai fazer por elevação, pé direito, bateu para fora, eu não acredito, uma bola espetacular enfiada para o Regis. Falou, vai Rafa Costa. Ele dominou e deu uma cavadinha, tentou fazer um golaço de cavadinha e mandou para fora. Me explica isso aí, Marquinhos. Inexplicável, Batista, porque nessa eu vou naquela filosofia que você tem. É chutar de bico, porque ele tentou a cavadinha e aí o Giovani apareceu como se fosse ali um paredão, encobriu o ângulo de visão do próprio Rafa Costa. E aí perdeu a chance de fazer o terceiro do Guarani, Batista. Rafa Costa teve a oportunidade para se consagrar e consagrar o Tigrão, que vacinou que o Rafa Costa ia fazer o gol, hein? Tigrão quase caiu da cadeira. Tá louco, hein? Aí o Tigrão vai falar pro Rafa Costa, pô, Rafa Costa, aí você esfola a cabeça do meu pai. Rafa Costa, você quer MF. Vai mudar o time do Novo Horizontino, 37 minutos, etapa final, mexe o time do Novo Horizontino perdendo 2-0, Marcos Luiz. E você viu quem saiu, né, Batista? O Diadema, o Felipe Rodrigues com a número 2, para a entrada do número 22, o Ricardo Luz. Ricardo Luz, 22 no Novo Horizontino. Ricardo Luz está entrando, camisa número 22. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. É que o jogo tá tão bom, né? Tá tão legal. O Guarani tá tocando tão naturalmente a bola e criando oportunidades que o Rafa Costa falou, pô, vou fazer um golaço também, ué. Domina Rodrigo Andrade, recolhe em cima da risca da metade do campo. Abriu pela direita para Matheus Souza, ele tenta furar. Se deslocou pela ponta, Júlio César para receber, mas aí ficou no trânsito, ficou no caixote o Matheus Souza e não conseguiu penetrar. Saiu jogando errado, o Novo Horizontino meteu para fora. Pablo cobrando arremesso lateral para Matheus Souza, para Júlio César. Dominou Júlio César, rolou de calcanhar para Matheus Souza. São 3 a marcá-los, que dificuldade imensa. Perdeu. É um enxame, parecendo abelhas, marcando os 2 do Guarani na frente, Júlio César e o Matheus Souza. Parecia os turcos correndo atrás do Denilson. Verdade, contra Marrocos, é isso? Turquia, contra Turquia. Lance espetacular, né? Que ficou para a história, uns 8 ou 9 jogadores da Turquia correndo atrás do Denilson. E ele protegendo, driblando. Aquilo lá teve, assim, uma conotação quase que de um gol, né? Porque foi realmente sensacional.
Vem Regis, domina dentro do círculo central, rola para Bidu, que se mete pela ponta canhota, recolhe, deu um tapa para Júlio César, voltou para Bidu, levou no peito, dominou, pé canhoto, por elevação, cobertura na área, tiro, o zagueiro voltou, Rafael Costa tocou para fora, Ricardo Luz, salvou em cima da linha, Ricardo Luz, salvou o terceiro gol do Guarani, seria do Bidu. Bidu levou numa meia carretilha em cima da marcação. E aí a bola foi reboteada e de cabeça Rafa Costa perdeu mais um, hein, Marquinhos? Ah, mas dessa eu isento, viu, Batista? Porque ele não esperava a forma que a bola chegou para ele tentar o cabeceio. Já tinha perdido o tempo da bola, mesmo assim tentou, ela saiu. Olha o Novo Horizontino, 2-0, Bugre. 2-0, o time do Guarani vai vencendo a partida. Guarani vai quebrando um tabu desde dezembro que não vencia em casa 10 partidas. Rafa Costa faz a parede, tenta uma passagem pela direita, Matheus Souza vai para o solo, o árbitro parou, já tinha parado o jogo e marcando uma falta em cima do Rafa Costa. Paulinho tomou o cartão. Olha, é o Pablo que está caído, né? Ele marcou a falta, então, em cima do Pablo. Pablo tá caído, tá sentindo a canela direita, leva a mão ali. Então resta saber se ele marcou a falta no Pablo ou marcou a falta no Rafa Costa, mas ele deu cartão. E foi pro Heverson 16, Batista, que entrou. Eu só não consegui confirmar agora qual o jogador do Novo Horizontino que deixou gramado. Mas o Heverson, número 16, está no jogo. Heverson, camisa número 16. Ele entrou para tomar o cartão. Ele entrou e tomou o cartão. Isso aí. Nossa, que cara burra. Domina, vem no campo de ataque pela direita. Rafa Costa solta para Regis. Domina, dá um tapinha na bola na frente, mas o Rafa Costa não foi, estava preparado para fazer a parede. O Regis entendeu que ele ia tocar e o Rafa Costa saía no vazio. Marquinhos. Fala, Tigrão. Como é que é o nome da doutora aí? É, doutora Bárbara Sanches. Tá, obrigado. Bola lá atrás, vem Pablo, afasta, tira de perto da direita. Lançou o jogo pela direita no campo de defesa, vem... Matheus Souza está sendo caçado impiedosamente em campo. Ele não tem facilidade. Mas foi o Heverson de novo. Já tomou cartão. Já tem cartão, hein? Já tem cartão, hein? Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. De madrugada. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Só termina amanhã e tem o oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você em especial tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. E Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E neste momento o árbitro para o jogo. Douglas Baggio vinha fazendo fila. O Pablo deu nele, é uma falta perigosíssima, entrada da área, falta para o Novo Horizontino bater. É a falta, e o Gleger sabe bem disso, né? Que o jogador, quando ele faz esse tipo de falta, ele fala o seguinte, ó, não vem encher o saco aqui não no final do jogo. Parou a jogada, o Pablo, falta em cima do Baggio, número 20 do Novo Horizontino. Vem pra bola o Novo Horizontino, 43 minutos, marca o cronômetro da Bandeirantes. O que é isso aí, Batista? É hora de tomar o remédio? É o cronômetro, tá marcando 43 minutos. Momento de grande expectativa, são 3 os candidatos, vamos ver quem é que vem. Partiu Danielzinho, pé direito, bateu, a bola na trave, entrou, é gol! Gol! Do Novo Horizontino. Em campo veloz, imponente. Na marca de 43 minutos passados, segundo tempo. Danielzinho bateu de perna direita, a barreira abriu. Foi na bola Rafael Martins, mas não conseguiu chegar. Ela tocou no poste e morreu no fundo do gol. Diminui o Novo Horizontino.
Guarani 2, Novo Horizontino 1. Gol de Danielzinho, camisa 11. O detalhe do gol vai ser o Marcos Luiz. A Batista Barreira não pode fazer o que ela fez, né? Abrir no momento em que o jogador adversário chuta. E foi assim, o chute do Danielzinho, ele bateu exatamente na barreira que abriu, tanto que o Rafael Martins estava do outro lado, correu para tentar a defesa. A impressão que me deu é que ele chegou a tocar na bola, mas ela bateu no poste e entrou. Diminui o Novo Horizontino, para mim, erro da barreira, hein, Batista? Daqui a pouco o Gleger vai falar da barreira e, claro, evidentemente, também... Pode ser agora, Gleger. Sim. Falando da barreira e também do Rafael Martins. Mas o Rafael Martins errou 2 vezes. Ali não pode para botar 3 jogadores na barreira numa falta frontal. Tudo bem, a barreira abriu, erro da barreira, né, mas ele errou no posicionamento. O goleiro é que define a barreira. Isso daí está definido lá no vestiário. Aí ele pede, olha, barreira de 4, barreira de 5, de 3. Ali não pode botar só 3 na barreira. E depois ele acaba falhando também, que chega na bola e não consegue tirar. Para mim, erro triplo. Os 2 do Rafael Martins e 1 da barreira. Mais 4. Mas o Novo Horizontino puxou o fio desta meada aí. É dificuldade. O jogo vai ser dramático no final. Olha o gol do Rafa Costa fazendo falta aí. Time do Novo Horizontino tem a posse de bola, domina no campo de ataque, virando pela esquerda. Vem, recebe. Lançamento para Danielzinho, esse é o homem do gol. Rolou para Douglas Baixo, cruzou na área. Vem Ayrton. Tirou, afastou. Vem lá atrás, tira Thales de cabeça, joga para fora, para a linha lateral. É arremesso pela esquerda, campo de ataque. Vem para a bola para fazer a cobrança. 45, quase 46. Vamos até 49. Time do Novo Horizontino vai para um sprint. Vai para a pressão em cima do Guarani. Arremesso pela esquerda. O árbitro pediu tempo, VAR. Pediu um tempo ali para conversar com o VAR. Ele está ouvindo aí uma possibilidade de um toque de braço do jogador do Guarani dentro da grande área. Acho que é o Bruno Silva. Não, foi o Pablo. Thales. Tá ouvindo o VAR. Tá ouvindo. Momento de tensão. Olha lá, ele vai olhar. Tava tudo resolvido, né? 3-0. Tigrão acertando. Gol do Rafael Costa. Aí dá mole, né, velho? É aquela história, né? Tem que ser igual o Carcará. Sobrou, pega, mata e come. Dá na cabeça. O Guarani deu mole. Eu acho que ele não vai dar o pênalti. Eu acho que não vai dar. Mas é um momento de tensão com o jogo ganho na mão. Uma falha de goleiro, uma falha de barreira. Gols perdidos. Uma grande partida do Guarani, jogando leve, jogando à vontade. Olha lá. Foi em cima da linha e bateu no braço, sim, hein? Ele vai dar o pênalti. Castigo pro Guarani, hein? Ele vai dar o pênalti. Espero que não, mas foi dentro da área e bateu, sim. É a história do VAR aí, né? É um castigo para quem sofre e um prêmio para quem tem a jogada a favor. Jogo na mão, jogo leve, jogo de grande superioridade, total superioridade do Guarani. Total superioridade. Aí pede para tomar, toma um gol bobo, tem a oportunidade de fazer o terceiro, quarto, quinto e não faz. E aí agora tensão total. Vamos ver. E para você, Gleger? Olha, pênalti. Batista, marcou pênalti, pegou no braço, pênalti, né? Pegou no braço. Não tem como. E é claro que é interpretativo, mas bola na mão, dentro da área. É pênalti. E tem um jogador do Novo Horizontino atrás do Pablo, poderia se beneficiar do passe. Olha lá, ó. Passa ali na diagonal. E aí toca no braço, tira do jogador. Mas é aquela história, né? O jogo só termina quando acaba. Frase do Vicente Mateus. O Guarani fazia uma grande partida, teve oportunidades para fazer 3, 4, até 5. As alterações prejudicaram o time do Guarani. E agora tem esse pênalti. Realmente o Pablo, a bola bate no braço do Pablo.
E a orientação é essa. Então não adianta reclamar, não adianta conversar. Agora tem uma alteração no time do Guarani, 49. Saiu o Júlio César e entrou o Renanzinho com a 35. Júlio César. 49? É. Tá bom, obrigado. É isso aí, Tigrão. Saiu o Júlio César para a entrada do Renanzinho com a 35. Confesso que não entendi também essa aí do técnico Alan Al. Não dá para entender, né? Não dá para entender. Cartão pro Ayrton, capitão do time. Ayrton ficou enxuriçando lá, não permitindo que o Genilson colocasse a bola na marca da Cal. E é uma ducha de água fria, né? Terrível. Lamentavelmente. Agora vamos torcer para que o Rafael Martins consiga pegar esse pênalti e o Guarani, portanto, sair vitorioso do estádio Brinco de Ouro. Vai perder porque demorou muito para bater. É pênalti para o Novo Horizontino. É pênalti para o Novo Horizontino bater. Vai para a bola, vai tomar posição. Genison para a batida, não sai da área. Rafael Martins, agora é com você. Toda a energia para Rafael Martins. Eu sou mais você. Genison partiu, pé direito para fora. Para fora. Genison deu uma patada nela, mandou lá na Lagoa do Taquaral. Ô, louco! Mas como cobrou mal o Genison! Bateu de pé direito, a bola subiu, passou por cima do gol, nem precisou do Rafael Martins. Vai terminar a partida com mais de 50 minutos. Apita o árbitro, não apitou não. Ainda não. Vamos seguir o jogo. Domina o time do Novo Horizontino, o árbitro quer jogo. Domina Douglas Baggio, tenta levar a marcação em cima dele, a bola voltou, dominou. Vem Léo Baiano, pé direito, bateu! Espalma! Rafael Martins, uma defesa milagrosa, estupenda, uma bomba de perna direita de Léo Baiano, a bola veio pelo alto, Rafael Martins salva o Guarani, mandou por cima do gol em escanteio para o Novo Horizontino bater. Cleverson vai para a cobrança, Batista. Cleverson cobrou, mandou na área, tira. Afasta a retaguarda do time campineiro, a bola sobra, reboteada, vem no contragolpe. Matheus Souza solta o jogo para Rafa Costa, para Matheus Souza, tentou levar em cima da marcação. Agora sim! Acabou o sofrimento! O final foi dramático e... Nossa, Rodrigo Andrade e Bidu trocam socos e pontapés. Um vai pra cima do outro, Rodrigo Andrade está expulso. Lamentavelmente, Rodrigo Andrade está fora do derby. Perdeu a cabeça, partiu pra cima do Bidu. Bidu também. E o Bidu também está expulso. Perde Bidu também pro derby. Que coisa impressionante. O demônio tomou conta da cabeça dos dois. E os dois que estavam suspensos, né, Batista? Não jogaram contra o Santo André, punidos pelo terceiro cartão, agora expulsos, não jogam o derby na quarta-feira. O que será que aconteceu, hein? Quem deu o primeiro foi o Bidu. Provavelmente o Rodrigo Andrade deve ter falado alguma coisa, agrediu verbalmente. E aí o Bidu deu o primeiro, a turma do deixa disso, chegou ali, né? O Bruno Silva e o Ayrton. E aí revidou o Rodrigo Andrade. Lamentável essa atitude. Os dois esquentados colocam em risco o time do Guarani. Dois titulares absolutos para enfrentar a Ponte Preta na quarta-feira. E vem aí o jogo aberto aqui na Bandeirantes. O Guarani venceu o time do Novo Horizontino, placar de 2-1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol é do Pinheiro.
rápido registro, Marcos Luiz. Júlio César. A pressão tava grande e isso aí que aconteceu no final não pode acontecer. A gente sabe que tá todo mundo nervoso, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque a gente precisa de todo mundo. Agora a gente tem um clássico pela frente, a gente não podia perder nenhum jogador e por uma bobeira a gente acabou perdendo 2 jogadores aqui hoje. Então acho que a gente tem que conversar, entrar num acordo. Se for para brigar, que brigue dentro do vestiário, mas aqui a gente não pode fazer isso aí, que é um mau exemplo para todos aí. É verdade, falou tudo o Júlio César. Se tiver que brigar, sai na porrada dentro do vestiário. Lava a roupa suja dentro do vestiário. Terminou, Edu. O Guarani venceu, mas perde. Rodrigo Andrade e Bidu pro derby da quarta-feira. Eu volto depois, Edu, no Jogo Aberto com a entrevista coletiva. Não, você votando no Marcos, no craque do jogo também. Gente, até 43 do segundo tempo, tudo festa, gols perdidos, vitória 2-0, mas depois, nossa. Vamos lá então, o amigo Batista, rapidamente, o craque do jogo, 2-1, venceu o Guarani. Eu vou dar o meu voto pro Bruno Sávio. Júlio César marcou um golaço, foi realmente o diferencial desse jogo. Mas para mim o Bruno Sávio jogou uma enormidade, viu, Edu? Para mim, Bruno Sávio, a nota dele é 8, Edu. Um grande abraço, Batistão. Ô, Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Um grande abraço para você, Edu. Marcos Luiz, o craque do jogo. Ah, Bruno Sávio, pra mim o craque do jogo, nota 7 pra ele, Edu. Até mais, Marquinhos. No Jogo Aberto, um abraço, Edu. Vamos lá, ô Tigrão, por favor, o craque do jogo. Bruno Sávio, participando ativamente dos 2 gols do Guarani, eu nunca vi isso, hein? Mais de 40 anos de bola aqui, eu nunca vi um negócio desse. Já tinha acabado o jogo, os caras saem pra porrada, não dá pra entender, uma molecagem. Tem que tomar a multa aí de 70% dos seus vencimentos. Tanto o senhor Bidu quanto o senhor Rodrigo Andrade. Só que quem foi pra cima foi o Bidu. A televisão mostrou muito claramente. O Rodrigo Andrade se defendeu, tentou revidar, foi contido pelos seus companheiros, mas quem toma um tapa no rosto foi ele. Quem deu o tapa, quem ensejou a ação e provocou a reação foi o Bidu. Eu meto 70% de multa nos vencimentos, que eu nunca vi isso em 40 anos de bola. Nem quando eu jogava na rua, o chinelo marcando o gol, cada chinelo era uma trave, lá na Zé Gabeta quando era terra. Hoje uma rua de alto fluxo. Nem quando eu jogava na rua, eu não vi um negócio desse. Uma molecagem para jogadores profissionais, um absurdo, uma coisa fora de qualquer propósito e fora de qualquer característica de profissionalismo do senhor Bidu e também do senhor Rodrigo Andrade, especialmente do Bidu, que deu causa. Um absurdo. Já tinha acabado o jogo e os caras ficam se estapeando, trocando socos dentro do campo e tomam um cartão vermelho. Uma barbaridade para mim, uma vergonha, que empana a grande atuação do Guarani, a vitória importante, mas o craque do jogo é Bruno Sávio. Foi muito bem. Um abraço, Tigrão, boa noite. Ô Gleger, vamos lá, o craque do jogo? É Bruno Sávio. Bruno Sávio jogou muito, né? Uhum. Aliás, mas vale, tem que dizer Bruno Silva jogou um partidaço, o Thales jogou muito, né? O Júlio César. Então a equipe do Guarani jogou muito bem. E olha, Edu, sem comentário, né? Sem comentário a atitude. Aliás, teve naquela hora que o Rafael Martins faz a última defesa lá, que foi escanteio, os dois já se estranharam dentro da área. Eu vi aqui na imagem, né? Se estranharam ali, trocaram ali alguns se agrediram verbalmente, né? Pra não dizer outra coisa. E aí acaba o jogo, deixa o vestiário. Nós estávamos conversando agora, né? No concentração, né? Pô, dentro do vestiário você quebra tudo lá, mas pô, dentro do campo. Ah, impressionante. Meus amigos, ok, então o Bruno Sávio, eleito o craque do jogo, Guarani 2, Novo Horizontino 1. Meus amigos, na sequência vem aí Júlio Nascimento, CH, Gleger e Antônio Ituano. Bom dia, até já! Bandeirantes.
Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br.